Alô, alô. Boa tarde, Rayane, boa tarde. tudo bem, Ian? Ótimo. Deixa eu ligar aqui Não minha. te vejo, viu? Tá certo, eu tô tentando ligar aqui a câmera. Ah, tá. Tô usando ela no OBS. Só um momento. Vou fechar aqui. Pronto, pronto, pronto. Tudo bem? Ótimo. Boa tarde. Fabiano tá atrasado, mas ele chega daqui a uns 5 minutinhos. Tá ótimo. Beleza. Eu vou. Eu já anotei muitos pontos aqui. Já dei uma olhada aqui no conteúdo de vocês e tal, em outras coisas, página de captura. Ai, que legal. Deixa eu te perguntar, você tem. Ia ser uma coisa que eu ia pedir lá no meio, mas já que o Fabiano ainda não chegou, eu já vou pedir logo agora. Você tem pesquisa de leads ou pesquisa de alunos? Temos sim. Tá, eu vou. Você pode compartilhar aqui com o meu e-mail? Deixa eu dar um. Eu vou mandar o meu e-mail aqui. Vou querer dar uma olhada nela antes de ver a cópia dos CPLs. Tá, joia. 1911 respostas. 1911 respostas? Isso são de leads? Essas são as nossas leads. É, vocês têm de aluno também? Tem. Te mando. Pode me mandar as duas, vou dar uma olhada nas duas Tá. pra comparar. Tô. Você mandou um e-mail aqui no chat, né? Isso, exatamente. Um já foi enviado, tá? Aí. Pronuncia seu nome assim mesmo, Ian? Isso, exatamente. Pode. É. Você é a lançadora do Fabiano? Isso, sou lançadora. Show. Legal. Já de alunas, a gente tem 27. Tudo bem. Já é melhor que nada. Mas eu tenho dois formulários, vou te mandar os dois. Tá. Tem um outro formulário que tem mais respostas. Você consegue me mandar o acesso do Google Forms mesmo? Porque fica mais fácil para ver os dados lá. Ah, do Google Forms? É. Ah, ok. Ah, sim. Ah, o Fabiano entrou aí. Deixa eu copiar novamente. Opa, Fabiano. Boa tarde. Oi, boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo. Gente, agora que estão vocês dois aqui, vou me apresentar mais formalmente. Eu sou o Ian, sou estrategista de lançamentos, produtor de lançamentos, como que vocês quiserem chamar. Eu já lancei em tanto nicho que eu nem lembro mais, de investimento, de nutrição, de psicologia, de estética, de fisioterapia, de fitness. Já perdi as contas, então vocês vão ter a visão de uma pessoa que já viu um monte de coisa de nicho diferente, então vocês estão em boas mãos, tá? Legal. Prazer, Bom Ian. saber disso. Show. Eu já dei uma olhada boa ali no perfil, nos dados, no conteúdo e tal, e eu tenho algumas considerações que eu vou já começar mandando aqui. Mas antes, eu gostaria de saber se vocês têm algum ponto específico em que vocês queriam um feedback mais intenso meu nisso. Se não, eu já vou passar as coisas que eu trouxe. Olha, o que eu estou em busca nesse momento é melhorar a nossa taxa, porque assim, a nossa conversão está muito baixa em relação à captação de leads, sabe? Então, eu queria alguma estratégia para a gente poder. Eu faço a medição das leads, né, dos seguidores que estão chegando, e de fato tá muito ruim a conversão. Tá bom, beleza. Ok, beleza então. Você tem alguma coisa, Fabiano? Não, assim, é basicamente isso, né? E eu acho que a nossa oferta, eu acho que isso,
Essa aí é a minha conclusão, né? Que eu acho que pode ser por causa da oferta, e talvez o problema ali que a Titia Rayane me falou. Mas assim, eu queria ver a nossa oferta também, né? Como que ela tá e tal, o que que poderia melhorar e tudo. Fechou, fechou. Vou prestar bastante atenção nesses pontos. Eu já havia trago alguns comentários sobre isso. Beleza, vamos começar pelas coisas boas, né? Tô vendo que vocês vieram ali de uma sequência de lançamentos que deram sempre um ROAS alto, ou então, quando vocês não investiram, vocês ainda assim conseguiram ter um faturamento legal, praticamente no orgânico, né? E agora vocês conseguiram chegar no 6 em 7, Isso. investindo até menos que no lançamento anterior, que vocês tinham investido 7 mil, né? Agora vocês investiram 5. Então, vocês estão crescendo ali, isso é ótimo, né? E eu queria saber como que vocês estão se sentindo em relação a esse último lançamento. O que que vocês acharam, no geral? É muito feliz, né? O penúltimo lançamento, a gente estava com muita expectativa nele, a gente achou que fosse arrebentar a boca do balão e foi, assim, vendemos, né? Mas foi bem decepcionante perante aquilo que a gente estava esperando. E esse agora, no primeiro dia, né, a gente conseguiu bater o 6 em 7 antes das 11 da noite, já tinha batido, e a gente ficou muito feliz, né? Uhum. Lógico que a gente sabe que tem que melhorar muito ainda, né? Tem muita coisa para fazer, tá só no início da caminhada, mas pelo menos a gente está vendo que está conseguindo encontrar algum caminho que é o caminho melhor, né? Show, show. Beleza. E tenho uma pergunta para vocês. Vocês investiram menos do que no passado e praticamente dobraram o resultado, né? Vocês tinham feito 50 mil no anterior. Foi alguma Isso, coisa assim? 58, acredito. Não lembro bem o exato valor, mas tem aqui na análise. Deixa eu ver. É, No último dobrou mesmo, dobrou. foi 54 mil. Uhum. O que que vocês atribuem essa mudança de resultado em que vocês investiram menos e faturaram o dobro? Teve alguns É... fatores. Ah, você quer falar, Tiago? Pode Não, falar Titi você. Fabiano, pode falar, fica à vontade. Eu acho que talvez o fator principal é o lançamento anterior. A gente cometeu um erro muito grande que a gente apesar de ver e rever a fórmula 1000 vezes, a gente seguiu o insider, a gente cometeu um erro muito grande. A gente resolveu fazer ao vivo. E aí nós fizemos 4 aulas e a gente não seguiu aqueles arquétipos. A gente fez Uhum. a oportunidade amplificada, e depois no terceiro eu dei uma aula, e no quarto eu não sei uma aula também, eu não sei. Então, assim, foi uma coisa muito viagem na maionese nossa. Nós fugimos um pouco da fórmula ali. Eu sei que muita gente que está na fórmula, que já é faixa preta, faz ao vivo. A gente quis fazer, eu achei, eu sou melhor no ao vivo. E aí foi assim, esse foi o primeiro ponto. E o outro ponto, depois da análise com o Rafael, né, Tia Rafael, ele viu que a nossa Roma estava muito viagem na maionese. Nossa Roma era como eu te ensino a ter uma maternidade, te ajuda a ter uma maternidade leve e segura. E a gente viu que as mulheres sabem o que é leve e segura. E aí a gente mudou. Agora eu te ajudo a se preparar para a chegada do bebê e ter o domínio do que fazer em cada fase. Então, e a gente mudou isso, já estava no CPL2, né? No CPL1 a gente já fez do antigo, e aí Uhum. entre o 1 e o 2, o Rafael fez uma análise de um outro lançamento nosso. Falou, nossa, essa Roma sua aqui tá, literalmente tá uma merda, né? Com todas as palavras, tá viagem na maionese. E aí Aham. a gente mudou, assim, né, aos 30 do primeiro tempo, vamos dizer assim, nós mudamos o time, e aí a gente acha que foi, imagino que foi essas duas coisas, né? E a gente melhorou um pouco a oferta também, que ainda tem que melhorar mais, mas a gente Uhum. melhorou. Eu queria complementar que eu acho que o que trouxe a mudança também a individualidade e mostrando, na verdade, o diferencial do Fabiano em relação ao mercado. Eu acho que isso foi o que realmente veio a trazer tanto resultado. E também porque a gente tirou os bônus e colocou ele como fazendo parte do curso, mostrando que essa individualidade é importante. Eu acredito que isso fez a diferença, porque as mães buscam esse contato com o Fabiano, né? E Uhum. tem um atendimento diferenciado. E também tudo isso que o Fabiano falou, os erros que nós cometemos, nós corrigimos, e também a análise do Rafael, que veio Né? potencializar isso. Porque antes a pessoa tinha o curso, comprava o curso e ganhava como bônus nas mentorias minhas. E agora a gente evidenciou, até pela opinião do Rafael, falou assim: qual que é o diferencial do seu curso em relação aos outros? Eu falei, porque eu dou mentoria para as mães ao vivo e respondo todas as dúvidas. Eu falei, não, então isso aí é o principal, você tem que falar Uhum. isso aí não pode ser bônus, né? E a gente colocou isso, então, inclusive na oferta, falou assim: ó, qual
o custo que você tem, que você vai ter o acesso direto ao pediatra, tal, tal, tal. Então, isso eu acho que mudou o jogo também. Sim, esse é um ponto muito interessante para se colocar na oferta, né? Para se enfatizar, porque Sim. elas querem essa parada da individualidade, de ter, assim, suas dúvidas respondidas especificamente por você. Ótimo, beleza. Eu dei uma Bacana. analisada no conteúdo de vocês e vocês estão de parabéns, tá? Vocês estão fazendo ali um Reels, um carrossel quase todo dia, então vocês estão muito craques nisso. Continuem assim. E aí eu tenho uma pergunta: como é que tá a distribuição de conteúdo de vocês? O que que vocês estão fazendo? Nós estamos fazendo a distribuição de conteúdos pelo tráfego, né? Nós estamos Isso. fazendo de forma contínua também. Tá, vocês estão investindo quantos por cento do orçamento do lançamento? Nós estamos com orçamento mínimo. A gente está investindo muito baixo em distribuição. Uhum, Porque, na verdade, a gente estava analisando as nossas métricas e, assim, a gente tem um trabalho muito, muito forte no orgânico. E a gente está investindo energia agora para distribuir, fazendo toda uma organização, sabe, assim, entendendo que a pessoa acabou de entrar, ela entender quem é o Fabiano. E a gente vai aumentando esse orçamento de acordo com os resultados. Então, a gente começa sempre com o mínimo e vai aumentando. Tá assim. A gente não tá focando muito no tráfego, não, até porque o tráfego não está trazendo resultado. Nós fomos medir as leads, né? Comparando quem vem do orgânico e do tráfego. Uma lead veio do tráfego. O uma lead restante tudo do orgânico. do que? Dessas As 11? nossas clientes do 6 em 7 agora, Ah, tá. todas elas vieram do orgânico, não vieram do tráfego. Isso. Então, eu tô com o planejamento seguinte: deu resultado, a gente aumenta proporcional ao resultado que teve. Então, a gente está fazendo isso. Até porque o nosso Instagram, ele recebe milhares de pessoas no mesmo dia, Uhum, entendeu? Então, a ok. gente está tentando trabalhar isso aí para ter, de fato, financeiro e resultado ao mesmo tempo. Uhum. Então, de todos esses clientes do lançamento, apenas uma vez de tráfego? Sim. Tá. Ó, tem um ponto importante no raciocínio que é o seguinte. Eu acho difícil você conseguir ter resultado com a distribuição investindo o que vocês investiram agora, que é o que que se for o que está constando aqui, né, que foi R$ 275. Isso tá, assim, comparando com o que a maioria das pessoas faz, né, que é uns 20% ali do orçamento total, está muito pouco. Então, é, eu acho que vocês não estão dando nenhum mínimo de chance para o negócio dar algum resultado, entendeu? Teria que investir um pouco mais, pelo menos uns 15% ali do orçamento total de distribuição. E Sabe? Oi, pode falar. Desculpa, Ian, desculpa, desculpa. É, Não, pode seguir o raciocínio, depois eu falo. Pode Tá seguir. bom. Então, era basicamente isso, tipo, eu entendo o raciocínio de ir escalando o investimento na medida que vem resultado, mas tem que começar de um mínimo que pode dar a chance de realmente ter algum resultado, entendeu? Na distribuição, o que a galera faz é geralmente em torno de 15 a 20% do orçamento do lançamento. E isso que você falou é um ponto muito interessante, porque eu tava vendo ali que, já partindo lá para a parada de captação de leads, vocês conseguiram pegar 11.800 leads, sendo que vocês investiram só R$ 2.144 e o custo da lead ficou R$ 2. Então, foram só 1.072 leads de tráfego pago. Por aí? Isso, E o restante foi orgânico. orgânico. A Tá. gente está fazendo o nosso projeto desde janeiro do ano passado, sempre no orgânico e mantendo esse resultado Uhum. de 58, 50 mil. Ok. Legal. Então, assim, por um lado é muito bom, porque vocês conseguem pegar muitas leads orgânicas, mas por outro lado, eu imagino que vocês vão ter uma dificuldade de escala se vocês não acertarem a mão no tráfego pago. Porque o orgânico não dá para escalar na mesma velocidade que você consegue escalar com o pago. E isso é um ponto de preocupação que a gente eu vou tentar trazer todos os pontos para a gente resolver aqui, tá bom? Essa é a nossa preocupação, Ian. E a Tá. gente está, nossa, a gente está traçando várias estratégias para ver se a gente consegue, de fato, fazer com que o tráfego ele traga esse resultado, sabe? Porque a gente não tem preocupação em investir, mas a gente investiu, se for pegar os históricos dos outros lançamentos, e a gente não teve resultado. Então a gente está mapeando isso
com o mínimo para a gente não achar realmente, de fato, igual eu não me encontrei no orgânico, estou tentando me encontrar dentro do tráfego para a gente poder investir o que for preciso, entendeu? Porque a gente Show. está disposto a fazer isso. É. O que você está dizendo que está sentindo é que, beleza, vocês têm um resultado legal no orgânico, mas quando investe no pago, não faz uma diferença muito grande no resultado. Seria isso? É. Show. Realmente, se dessas 1.072 leads só converteu uma venda, tem algo muito errado aí para ajustar. Mas eu já tenho umas suspeitas, tá? Primeiro ponto. Você chegou a essa conclusão porque vocês usam traqueamento por UTMs? Eu faço traqueamento todo manual. Como Todo assim? manual. Porque, na verdade, assim, a captação de lead, eu faço as tags dentro do Hotmart Send. Aí eu coloco lá, a gente faz as captações do público frio e a captação do público quente. Uhum. Depois eu pego minha lista de cliente, pego a lista lá de dentro do Hotmart Send e eu faço essa comparação de onde está vindo as leads. E as leads vieram do orgânico e não, nem, a quem deu foi do frio, pra você ter ideia, não foi nem do quente. O que que foi? O cliente que converteu do tráfego foi frio, não foi nem quente. Então eu Ah, faço isso, eu pego a lista de cliente dentro do Hotmart e faço esse mapeamento, mas é manual. tá bom, beleza. É, ok, vou passar uma coisa que fez uma diferença aqui pra mim, sem nem mexer na copy, tá? Só no tráfego, uma diferença na conversão. É o seguinte, como eu já lancei sei lá, um monte de nicho diferente, eu fiz esse teste sei lá, uns três ou quatro nichos diferentes pra ver se isso fazia alguma diferença. Eu tava com uma impressão de que criativos em imagem poderiam trazer um lead um pouco mais desqualificado do que criativos em vídeo. E aí eu fiz esse teste em quatro lançamentos diferentes. Quando voltou os dados pra mim, foi batata. Tipo, era o criativo em imagem, ele era mais barato, a lead, só que a conversão era tipo muito pior, e de um jeito que não compensava investir nele, nem se ele tivesse, por exemplo, metade do preço da lead do vídeo. E Faz aí sentido. eu comecei a focar só em criativos em vídeo. Depois disso, isso faz, tipo, sei lá, um ano e meio. Depois disso, teve até uns momentos que a captação tava um pouco mais cara, a gente deu uma desesperada ali, botou criativos em vídeo de novo, mas a conversão do lançamento baixou. E aí eu lembrei, pô, por que que eu voltei para isso de novo? E então, esse é um ponto de dados dos meus lançamentos aqui de quatro nichos diferentes, que eu imagino que pode acontecer com outros nichos também, tá? Então, criativos em vídeo, por mais que a lead seja mais cara, é, para mim, elas convertem muito mais, muito mais. Tipo assim, só pra você ter uma noção, as leads de criativo em vídeo convertiam, tipo, sei lá, 1,5, 2%. As leads de criativo em imagem era 0,2, 0,4. É um décimo, entendeu? Então era uma coisa que estava trazendo muita lead, mas a conversão ridícula. Não valia a pena para mim. Oi, Ian, e assim, eu acho que isso faz sentido, até porque, por exemplo, né, no nosso nicho, uma mãe para confiar, por exemplo, no trabalho do Fabiano, ela precisa conhecer um pouco mais dele. Querendo ou não, Uhum. através do vídeo, você tem um pouco mais de contato, conhece um pouco mais, vai criando autoridade, é diferente da imagem em si, né? Então, Exatamente. faz sentido, né? Show. Uhum. Beleza. Então, assim, o que que eu sugiro vocês a testarem? Colocar mais criativos em vídeo, ver como é que fica o custo da lead, medir também pelo traqueamento essas leads que estão chegando e ver se elas estão convertendo mais com os criativos em vídeo versus os criativos em imagem, tá? Rayane, você falou que faz manualmente o traqueamento. Eu queria entender se você já sabe fazer de um jeito que você consegue acessar de qual criativo, de qual público que a lead veio. Eu tenho tudo isso mapeado, mas Tá, quem está fazendo não sou eu, é beleza. o Não, nosso gestor de tráfego, a gente tem um tranquilo. gestor. Tranquilo, então, tudo bem. Então já tá suficiente. Eu até notei o Porque. tratamento de UTM, que eu comecei a ver isso em julho. Uhum. E fiz o cadastro, tem até o cadastro, mas eu ainda não vinculei, eu tenho que estudar mais sobre, entendeu? Ah, Mas eu já tinha ouvido falar sobre traqueamento, tem. beleza, beleza. Então,
Se ele já está fornecendo para vocês os dados de onde que cada lead está vindo, de qual anúncio, de qual público, de qual campanha, então é só disso que vocês precisam mesmo, tá? Ok. E aí eu vou dar algumas dicas para vocês passarem para os criativos em vídeos, que eu uso aqui que funciona bastante. Eu vi que os top criativos de vocês eram só imagem, né? Vocês usaram algum criativo de vídeo nesse lançamento? Usamos. Todos os rios têm a chamada no final, né? Chamando para o evento. E no tráfego a gente fez assim, 20 criativos de cada, 20 de vídeo, 20 de imagem, vamos testando. Inclusive o de vendas, o que performou foi a imagem, não foi o vídeo Uhum, uhum. que a gente teve a venda. Tá. Mas e por que que os criativos em vídeo não estavam nos tops de vocês? Eles ficaram com a lead mais cara? Não tá onde? Porque lá no debriefing tem os 4 top criativos que pegaram mais leads. E não Aham. tinha nenhum de vídeo lá. Então, porque foi ele que performou, foi eles que performaram, então. Tá, então vocês priorizaram que tinha lead mais barata, não é isso? A gente não tinha essa visão, né? Você explicando pra É, gente agora. A gente achava, ó, tá captando mais, então isso está sendo melhor. Mas às vezes a Isso. pessoa, eu mesmo, às vezes vejo uma coisa passando ali, ó, curso de não sei o quê, ó, vai entrar. Agora, se eu ver um cara falando, nossa, você quer. E aí você explica melhor, se você quiser saber todos os cuidados com recém-nascido, então, agora cuidados com o bebê, às vezes a pessoa corre ali, já escreve, depois vê que não é para ela aquele negócio, né? Uhum, uhum. E tem gente que não tem nem paciência de ver vídeo. Se a pessoa não tiver paciência de ver vídeo, ela não vai ter paciência de ver CPL também, né? Não é? é Essa, verdade. essa já exclui, né? Exatamente. Pois é, eu não sei exatamente o porquê, eu já elaborei várias hipóteses de por que que a lead de vídeo converte mais pra mim, né, em vários nichos diferentes do que a Mas de faz total imagem, sentido. mas pode ser isso aí realmente. É. Beleza, beleza, vamos O passar. seu nicho que você mais teve resultado foi nicho de quê? Yeah. Nicho de estética. A gente ensina Estética? estética, esteticistas, enfim, qualquer profissional que trabalha com estética a faturar 30 mil por mês. Pois é. Eu vejo que quando a promessa é voltada para dinheiro, né? Fala assim, eu vou te fazer ganhar 10 mil. Porque o nosso ticket ele não é um ticket tão barato, se for pensar, 1.595, não é um ticket tão elevado. Mas, ao mesmo tempo, eu não consigo ter uma promessa que a pessoa vai ter um retorno financeiro, né? Então, essa que é a grande questão. Uma mãe tem que conseguir enxergar os benefícios que ela vai ter nos próximos 2 anos de ter meu curso, mas não vai ter retorno financeiro direto, né? Tem Uhum. indireto, diminuindo o gasto com o neném, diminuindo idas ao pronto-socorro, mas eu não consigo contabilizar. Você vai ganhar 10 mil, né? 30 mil. Eu vejo que, por um lado, é bom, que o meu nicho é muito bom, que eu consigo falar ali com a mãe, com empatia e tal, mas é ruim nessa parte na hora da oferta, né? Uma oferta de 199, aí a pessoa compra agora 1.500, 1.400, e pela entrega que a gente faz, ele não pode ser barato mesmo, né? Então eu vejo que é não é que o seu nicho aí é mais fácil, né? Mas assim, você conseguir mostrar à pessoa que vale a pena pagar aquilo, talvez menos difícil, né? Isso é que eu penso. Ó, é, no nosso caso, é um pouco mais claro isso, porque é dinheiro, a pessoa tá fazendo uma troca de dinheiro por dinheiro, né? Ela tá botando, nosso ticket é 2 mil, ela tá colocando 2 mil para conseguir 30. Então, é, em tese, é uma troca que vale muito a pena, né? Tipo, não tem muito o que pensar. É óbvio que existem as objeções ali de será que é verdade mesmo? Será que eu vou conseguir aplicar? Mas enfim, na lógica é isso. Você bota 2 para voltar 30 todos os meses. É muito. Não tem o que pensar. No caso de vocês, o que é que eu acredito que teria que trabalhar na COP, e aí vocês vão ver se vocês já estão fazendo isso ou não, é pensar quais são os pontos que mais importam para a mãe a ponto de ela achar que vale a pena esses 1.500 para ter isso. Por exemplo, eu vejo que tem nichos, aliás, tem lançamentos de relacionados à pediatria que são para fazer o bebê dormir. E isso é uma dor muito grande. Tipo, tem um colega meu que ele teve um filho agora, ele tá que nem um zumbi, entendeu? Então, assim, isso é uma coisa muito forte, muito forte. Tem gente do nicho de emagrecimento, por exemplo, que tem ticket mais caro que o meu, R$ 2.500. Eu tava falando com um cara que faturou 22 milhões esse ano no nicho de emagrecimento investindo 2.
Foi o evento do Platinum agorinha, né? Tipo, segunda e terça, eu tava conversando com ele. E ele cobra mais caro que eu. E a dor dele não é dinheiro, é emagrecimento, entendeu? E aí o que que faz funcionar? É entender quais são os pontos que movem realmente a pessoa quando se trata daquele assunto. Se é ela se sentir desejada pelo marido, é ela ter autoestima alta, não, não é só porque o meu nicho é dinheiro que você não vai conseguir encontrar no seu nicho pontos de dor importantes que vão mover a pessoa. Sim. Mas, beleza. Ó, eu vou dar umas dicas aqui pra vocês sobre como trazer para os criativos em vídeo e tentar fazer uma performance, fazer eles terem uma performance muito boa, né? São dois pontos aqui que eu tento compartilhar com todo mundo que eu posso, porque isso aqui virou totalmente o nosso jogo aqui em captação. E o primeiro ponto é o seguinte: o melhor criativo vai ser aquele que chama mais atenção no início. Não só falando de copy escrita, mas elementos visuais, tá? Vou dar um exemplo aqui, vou dar alguns exemplos para ficar mais claro para vocês. Eu vou compartilhar aqui a tela. Opa. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Ok, só um momento, vou pegar aqui outra. Deixa eu ver se eu compartilhei com o áudio. Eu acabei de. Estão vendo agora? Sim. Show. Tá carregando aqui. Olha esse anúncio. Eu acabei de ver ali uma. Sobre, sobre o que ele é? O que vocês acham que ele é? Olhando só o que Algum, que... alguma coisa, algum aparelho para massagem ou para fazer emagrecer ou para tirar. Drenagem. Exatamente. Tipo, ela não precisou falar nada. Só que já dá. Quem é da área já entende que, pô, isso aí é um negócio que eu mexo. Eu acabei de ver ali uma depilação a laser, R$ 39. Gente, é sério, R$ 39. Sabe o que eu imaginei? Ia ficar uma fila de paciente assim, ó. Aí a menina ia passar disparando nas pessoas, não tem condições, né? Só que isso não me irrita, não. Me irrita no sentido de eu ser gestora e saber que ela vai tomar prejuízo na clínica dela fazendo um tratamento. Poderia. Esse anúncio performou muito bem. Ela poderia não. Ela não fez Eu nada. acabei. Literalmente, ela não fez praticamente nada com esse negócio. Ela só tá segurando porque a gente sabe que começar o anúncio com alguma coisa visual do nicho faz a pessoa parar pra prestar atenção. É só isso, entendeu? É tão simples assim. Não precisa você fazer nada com aquilo necessariamente. Olha o outro exemplo aqui, ó. Outro lançamento que eu faço no nicho de estética também. Só que esse aqui é ensinando a usar um aparelho, tá? Isso é um planejamento de caneta pressurizada que eu fiz no meu paciente, onde eu consigo saber qual que é a prega adpostária, quantas sessões e quanto de ativo. Pronto. É só isso. Eu literalmente só coloquei um frame no início de alguma coisa visual que converse com a pessoa do nicho, que seja alguma coisa familiar. As profissionais da estética, elas são muito fazem muito essa parada de riscar o corpo da pessoa para planejar alguma coisa e tal. Então, qual que é o princípio que eu tô tentando passar para vocês aqui? Pensa, o que que chama a atenção visualmente do meu avatar? É bebê? É algum acessório de bebê? É um chupeta, sei lá. Começa o anúncio com um bonequinho de bebê, tipo, ô mamãe, você tá pensando aí, ó, você tá grávida, você tá pensando o que que vai ser da sua maternidade, como é que vai ser? Deixa eu te dar uma dica. Aí fala alguma coisa relacionada a isso. A gente até usa, e eu não sei por quê, mas no YouTube não quis rodar os criativos com o bebezinho. Uhum. Não? Reprovaram todos os vídeos do YouTube. Que E tinha um começa com o bebezinho, porque o bebezinho? Fabiano fez todos os vídeos com um bebê no colo. Aham. No Aí Facebook nós vocês também fizeram isso? fizemos também. Aí eu não sei se é isso que a gente teve a restrição do Facebook e não entregou. Pode ser isso, porque se no YouTube não liberou, pode ser que no Facebook talvez rodou, mas não trouxe resultado, talvez. Uhum.
Aí Será, né? teria que ver com o gestor Deve- de vocês, tipo, se deu alguma restrição no Facebook ou se não, ou se só não performou mesmo esse tipo de anúncio Não lá. performou, não teve restrição. Uhum, Rodou. uhum. Mas Eu Tá. pode consigo mudar, abrir né? o Porque gerenciador aqui se for preciso. é, isso pode mudar para outras coisas visuais. Nossa, a gente tem muita coisa. Eu posso começar com a chupeta, eu com a chupeta na boca, Ó, né? nossa, isso aí, isso aí seria muito. Não, inclusive tem um dos rios que mais bombou, nossa, eu começo com a chupeta na boca. O de Aham. Fabiana adora algodão na testa. Isso é com o de Pois Fabiano é, mesmo. pois é. Então, assim, o que mais fez a gente ter performance aqui nos criativos foi, sim, a gente já tinha os pontos das dores muito bem estabelecidos, né? Mas isso eu acredito que seja um pouco mais fácil para todo mundo. A gente sabe quais são as dores do avatar e fazer copy em cima das dores é meio que básico. Só que quando a gente adicionou esse elemento de ter alguma coisa visual que chama a atenção, a gente simplesmente não precisa abrir a boca para a pessoa saber o que está falando o anúncio. Então, isso foi uma coisa que fez muita diferença para a gente aqui. Sim. Então, usar esses elementos de chupeta, de algodão, de alguma coisa que parece com criança, ou até mostrar seu consultório aí, pode ser uma coisa que vocês podem explorar mais, tá? Uhum. Alguma Só te dúvida? perguntar uma coisa, né? Pode Não, em falar. relação a isso, porque o elemento visual eu entendi, mas os primeiros 5 segundos do que a gente fala também parece que é o que prende mais, né? Uhum. Começando a entregar um conteúdo, entregando um conteúdo, falando alguma coisa, porque o gestor de tráfego nosso, ele falou assim que um anúncio que está performando muito é convite direto. Convite direto, ó, eu sou Fabiano, quero convidar você para um evento, tal, tal, tal. Isso. Segundo ele estava performando bem, eu não sei se isso o que é performar bem e tal. Mas assim, você acha que esse tipo de anúncio, convite direto, assim, bum, eu sou fulano, quero te convidar para um evento. Você acha que esse tipo de criativo funciona ou não? Tende a não funcionar ou não converter? Eu acho que vale a pena testar. Não é a questão. O bom é que a gente pode resolver tudo com um teste, né? Tipo, faz esse, faz outros, vê o que funciona. Se os dois funcionarem, deixa os dois ligados. Não, não é, não é sempre a questão de, qual que é o que funciona melhor, qual que não funciona melhor. Às vezes esse pode funcionar bem, esse lançamento, e no próximo não, entendeu? Então, é assim, faz os dois, faz os 5 modelos diferentes, faz convite direto, faz começando com a dor e falando da solução. Não é uma questão de que a gente precisa escolher, tipo, vou fazer só esse aqui porque só estão dizendo que esse aqui tá funcionando, entendeu? Entendi. Obrigado. Show, show. E o segundo ponto que eu quero trazer para vocês aqui sobre criativos é que em algum momento vocês já vão ter abordado todas as dores. Tipo assim, eu já fiz mais de 50 lançamentos. E tem um especialista que eu já fiz 20. Então chegou um momento em que cara, eu já fiz anúncio de tudo que dava pra ter feito. O que eu vou inventar mais? E aí eu fiz uma consultoria com um cara muito grande do mercado e que ele é muito conhecido pelos criativos. E ele tava me falando que tem criativo dele que tá funcionando há 1 ano e meio. O mesmo criativo. E ele basicamente faz o seguinte: você não precisa de ter novas ideias sempre. Você pode remodelar os seus criativos melhores, seus melhores criativos em cenários diferentes, com roupas diferentes e tal. E aí, com variações leves na copy. Então, vocês podem pegar uma coisa que já está funcionando e tentar intensificar ela. Vou dar um exemplo aqui do que a gente fez nesse último lançamento que funcionou bastante nesse sentido de intensificar, né? A gente fez um criativo com uma mala, em que a gente fazia uma copy que iniciava com uma mala. Aqui, ó. Cansei, vou fechar dessa estética. Ó, cansei. Eu vou fechar essa estética, vou colocar um currículo debaixo do braço e vou arrumar outro emprego. Porque esse negócio de estética não é pra todo mundo, não. Estética é só pra quem tem dinheiro já, e tem lá uma clínica super bem montada. Enfim, ela faz um teatrinho aqui dizendo as dores do avatar e tal. E aí depois ela vai falar da solução, que não é assim e tal. E vai convidar pro evento. E aí esse criativo funcionou muito. Só que ele parou de performar depois de um tempo. E a gente resolveu intensificar ele. Eu vou fechar essa estética porque aqui no meu bairro ninguém compra, ninguém valoriza, só quer saber de preço, eu tô cansada.
isso que você pensa, não é? Tem hora que Foi no mesmo lançamento. É a mesma ideia, só muda a execução. Então, tipo, mesma parada de, colocando as coisas na mala porque eu tô saindo aqui, e aqui a gente só foi mais explosivo na mesma ideia e funcionou bastante. Então, esse criativo funcionou muito, só que depois de uma semana e meia ele parou de performar, depois a gente voltou com uma remodelagem dele e funcionou bastante. Então, vocês não precisam ficar necessariamente inventando uma coisa nova toda vez, vocês podem só reaproveitar o que funcionou. Então, essa parada da chupeta, faz isso. é, Ver como é que funciona. Se funcionar bem, vocês podem fazer uma variação disso. Com, sei lá, uma chupeta e algum. Eu não sei também qual é o limite que você tá querendo se expor, né? Tipo, nesses teatrinhos, né? Também sei que tem a preocupação com a credibilidade do profissional, mas se você estiver tranquilo em relação a isso, pode experimentar umas coisas mais engraçadas, tipo uma chupeta e aqueles negocinhos Uma bamba. toquinha. Pronto. Então é essa ideia, tipo, pegar o que funcionou e intensificar mais. Não precisa necessariamente mudar totalmente a ideia. Então, só para recapitular, primeiro passo, usar elementos visuais do nicho para chamar a atenção do avatar, porque aí você não precisa nem abrir a boca, ele já sabe o que você está falando. E segundo, você não precisa ter novas ideias sempre, você pode só intensificar alguma coisa que já está funcionando. Ficou claro esses dois pontos? Pouco lá. Fantástico. Show. Eu tenho alguns comentários aqui sobre a página de captura de vocês, tá? E eu vou anotar isso depois, lá na lista de ações Recomendados. recomendadas, exatamente. E eu vou fazer o seguinte: o que que eu tenho a falar sobre a página de captura de vocês? O que eu vou falar aqui não é necessariamente para vocês fazerem as alterações na página que vocês já têm, tá? Mas sim duplicar ela e fazer essas alterações que eu vou falar. Aí vocês fazem um teste AB no próximo lançamento para ver qual que funciona melhor. Porque pode ser que essa é aquele negócio. Tem muita coisa que faz sentido e aí quando a gente roda pro teste não dá bom. Então, não quero tirar o que vocês já fizeram. Ótimo. O primeiro ponto é formatar. Deixa eu abrir ela aqui. Peraí. Tô aqui, vou compartilhar a tela. Eu tô deixando os CPLs por último pra gente ter mais tempo neles. Deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo a tela? Estamos. Sim. Show. Primeiro ponto, como vocês podem ver, é formatar ela para desktop também, para computador, porque ela não tá formatada para cá. Ela tá, tipo, tudo isso aqui poderia estar encaixado sem eu ter que baixar a tela para ver o formulário. Ficou claro por que que eu falei isso? Ficou, não tinha observado isso, porque acaba que os nossos resultados são pelo smartphone mesmo, né? Aham. Aí, enfim, mas tem que ter esse cuidado, real. Beleza. A logo do evento no celular, quando eu vi, também estava muito pequena. Não, tipo assim, eu tinha que me esforçar para ler ela. Eu vou tentar colocar ela inspecionada aqui. Ó, ficava mais ou menos assim, tá? É isso mesmo. Então Dá pra ver nada. Dá pra ler nada, é. não dá nem pra ver nada. E eu sugeriria colocar uma foto de um bebê ou uma foto do Fabiano aqui já na primeira dobra, sem que a pessoa tenha que baixar pra ver alguma coisa aqui, para que já fique mais ambientado visualmente sobre o que que o negócio é, entendeu? Então, novamente, quando a gente adiciona elementos visuais, fica mais fácil de passar a ideia sem que a pessoa precise ler nada. Então, só colocar alguma coisa, algum bebê, ou então o Fabiano no consultório dele, com algum elemento, segurando algum elemento de bebê. Eu sugeriria fazer essas três alterações: formatar para desktop, aumentar a foto do evento e colocar Ótimo. a foto do nicho. Vocês têm a. Eu não sei se. Deixa eu ver se tá lá no. Se tem o dado da conversão da página. Aqui na central de análise. Eu não tinha visto, não. Você sabe de cabeça qual foi a conversão, Ryan? Da página de. Foi 11 mil. Você fala as nossas leads? Não, a conversão taxa. Tipo assim. Não tem.
O tanto que entrou e o tanto que converteu? É. Não tem esse dado. Ah, tá aqui, ó. Tá aí? Tá. Foi 1.175 dividido por. Ah, 0,58. Até que foi boa. Você fala pelo Menos. tráfego? Eu não sei, tá? Eu não sei se tá pelo tráfego aqui, não. Eu acho Onde que que você viu isso? tem aqui, ó, no. Opa. Qual linha? Aqui, ó. Ah, lá no final. Aqui. Ah, tá. A taxa de conversão. Ah, mas esse aí é da página. Ah, tá. Da página de captura. Porque eu pedi o gestor de tráfego para me enviar. Tá. É isso aí. Deixa eu ver aqui. Ok. É isso aí mesmo. Não foi ruim, não. Não foi ruim, não. Mas eu acho que se vocês fizerem essas alterações, ela pode ser melhor. É, esse ponto aqui de concordo em receber os e-mails, vocês colocaram aqui por orientar. Como que vocês chegaram à conclusão de que vocês deveriam colocar isso aqui? Ó, na verdade, nós estamos até migrando, porque a gente está achando o Hotmart Pages muito limitado, assim, a gente não consegue fazer tanta coisa como a gente gostaria. Pois Aí a é. gente está trabalhando agora, inclusive a gente quer conversar com você se der tempo sobre a nossa próxima, o nosso próximo, sua opinião, mas a gente está indo por WordPress, porque lá a gente consegue trabalhar melhor as páginas, a gente está Eu muito uso, limitado nessa plataforma. eu uso o WordPress aqui, sim. Pois é, nós estamos mudando. Eu fiz a aquisição ontem. É, o Essa WordPress com página aí de concordo, esse negócio de concordo atrapalha. Eu mesmo, quando vou me inscrever em algum lugar, tento. Aí depois que eu vejo que não consegui, porque eu não apertei É, a jossa do negócio ali. Muita gente desiste às vezes. Não pois é, entende. pois Vou é. tirar. Então, se vocês migrarem aí pro Elementor com o WordPress, vocês estão muito bem, porque lá dá pra fazer praticamente tudo que você precisa fazer. Eu nunca. E como é que você faz para poder fazer os agendamentos de e-mail? Você usa qual em conjunto com o WordPress? A gente usa o ActiveCampaign. Como é que chama? ActiveCampaign. Aqui, ó. É, é o e-mail marketing que tem a maior entregabilidade. Pelo menos eu vi esse dado ano Ótimo, passado. ótimo, que aí eu já vou fazer ela também, essa Tá. plataforma. Obrigada, Beleza. viu? Ele é muito bonzinho mesmo. Ó, perfeito. Fechou. Então, até então, já conversei com vocês sobre conteúdo. Tá muito bom a frequência de conteúdo de vocês, a qualidade do conteúdo. Tanto que vocês estão pegando um monte de lead orgânica, né? Vocês estão fazendo distribuição, mas recomendei aumentar o orçamento para uns 15 a 20% do orçamento total. Captação de leads. Eu acho que o que vai fazer muita diferença é passar a usar criativos em vídeo. Com essas duas dicas que eu dei, deve performar bem. Já dei feedbacks para vocês sobre a página de captura. E agora a gente vai para os CPLs. Vou dar uma olhada nos CPLs de vocês. Mas antes eu queria ver a pesquisa. Aí a Ryan já me passou no e-mail aqui. Deixa eu dar uma olhada. Conhecer um pouco mais sobre o avatar de vocês. A pesquisa para esse evento, eu não sei porque a gente teve para esses clientes de agora, eles não responderam ainda. Tá. Eu tive um problema em relação à moça que trabalha com a gente e por algum motivo ela tirou da plataforma, não enviou, enfim. Uhum. Agora eu vou corrigir isso. Tudo certo. Ah, tem uma coisa aqui que eu fiquei em dúvida. Vocês pegaram 11 mil leads e tiveram 19 mil visualizações no CPL1. O que vocês acham que aconteceu para Eu tenho ter. algumas hipóteses. Uma delas é que no CPL1, eu falei assim: pega esse link que você entrou aqui e compartilhe com mais umas 4, 5 mães gestantes. Manda no grupo de gestantes que você participa. Pode entrar, vamos transbordar essa informação para outras pessoas. Então, eu dei essa autorização, entre aspas, para as mães pegarem o link e compartilhar. E outra é que, aí eu não sei, né? Pode ser crença limitante minha. Eu acho que ficou muito grande o CPL1, ficou com 1 hora. Então, eu acho que a pessoa entra, visualiza uma parte, depois volta. Eu acho, não sei se isso conta como duas, se a pessoa volta, assiste metade, depois a outra metade, conta como duas visualizações, ou não tem nada disso. Cara, eu acho. Eu não tenho certeza, mas eu acho que não foi essa parada, do fato da pessoa voltar, porque eu já fiz vários lançamentos que tinha 2 horas de aula e nunca aconteceu isso.
Uhum. Eu Então, deixei o link para aula, desculpa, eu deixei o não, link eu para que aula peço. 3 no Stories também, mas assim, foi no último dia. O último dia, no domingo, a gente encerrava, falou, vou deixar o link no Story aqui para quem não assistiu. Uhum. Então, teve isso também. Só que quando eu fiz isso, eu já tinha visto que o lead, que a visualização já tinha passado a quantidade de leads. Então, não foi só isso, teve alguma outra coisa, né? Tá, Eu acho que. Que tá. acontece? Quando você abre o analítico do vídeo, porque assim, na hora que você abre o vídeo ali, você coloca lá 19 mil visualizações. Na hora que você vai no analítico mesmo, ele mostra que teve 11,3 mil. Então, assim, geralmente eu coloco o que está no vídeo, mas quando você abre e aprofunda no vídeo para ver as conexões únicas que foram feitas, Ah, foram visualizações únicas. 11,3. A Tá, geral foi 19 mil. tá. Ok, ainda assim é muito. Assim, em tese, se a gente fosse considerar que todo mundo aí que visualizou única, né? Foi da lista, vocês tiveram 100% de comparecimento, o que é praticamente uma coisa sem precedentes. Eu imagino que deve ter passado pra gente de fora. Talvez tenha sido essa parada aí que o Fabiano falou mesmo, delas compartilharem e tal. Mas, E legal. outra dificuldade que a gente tem, que a gente está mapeando, é a duração média de visualização, que a gente Uhum, acha muito baixa, porque, por exemplo, nesse vídeo 1, tá 17 minutos. E isso é uma das coisas que eu estou buscando nas oficinas do Insight, para mim poder realmente trazer para a gente poder crescer esse tempo de visualização, entendeu? Que tá muito baixo. tá. Eu acho que uma das coisas que a gente pode melhorar é fazer um CPL mais curto um pouco. Eu sei que não existe CPL grande, existe CPL chato, mas o tempo de uma mãe que está com um bebezinho, e até mesmo uma gestante que ainda não tem um nenenzinho, ela se sente cansada, é difícil a mãe conseguir ficar uma hora assistindo, sabe? A gente já Uhum, melhorou muito. Nossos outros lançamentos eram 1 hora e meia, uhum, mas assim, eu acho que é isso. Mas pode ser crença limitante minha. Eu não sei se isso é o principal fator. Porque realmente eu acho que o conteúdo estava bacana. Essa é a minha visão, né? tá. Beleza, beleza. Eu vou dar só uma olhadinha rápida aqui na pesquisa, é, vendo aqui as alunas. Nome do filho, data de nascimento do filho. Ok, possui mais filhos? Sim. Se sim, qual a nome e idade? Cidade. Quanto tempo você me segue no Instagram? Como você me conheceu? Que fez você sentir participar da curso? Não é relevante pra vocês saberem a idade, não? A idade do bebê ou a idade do Da, anotado? da mãe. É importante. Tá, vou colocar isso aqui como anotação. Pode. Pesquisa. Na verdade, e eu queria até te fazer uma pergunta, porque assim, Manda. eu tenho mapeado alguns processos que estão sendo feitos, né, até pelos PLACs, e agora estão trazendo um nível de consciência sobre a inscrição para o curso ao final do evento. Uhum. Eu posso fazer isso? Porque na nossa planejamento, a gente vai implementar essa consciência, porque eu acredito que a nossa conversão está baixa devido a isso, porque a gente não tem consciência dos nossos leads sobre essa venda. Tá. Olha, você pode fazer isso, mas eu acredito que não vai ser uma pergunta na pesquisa que vai fazer uma diferença nisso, tá? Mas sim, é, conteúdos que você faz próximo à semana do lançamento, que já falam sobre a abertura do curso, que já antecipam que vai abrir curso no lançamento. É, também impulsionar esses conteúdos para a lista, deixar a lista ciente disso. Também trazer um pouco mais de consciência já no CPL1. Isso que é uma coisa que eu não falaria se vocês não tivessem chegado no 6 e 7 ainda, tá? Entendi. Mas são É porque fatores tipo esse. Não é uma pergunta na pesquisa que vai fazer a diferença nisso. Mas a gente pode colocar, porque eu penso assim, a pessoa ela se dispôs a contribuir para aquele evento, ou seja, ela está muito engajada. Aí, de Uhum, repente, a gente vai colocar lá que eu mapeei a estrutura, por exemplo, que você tem o curso, se tem interesse sim ou não, se gostaria de entrar para a lista de espera, sim ou não. Ou seja, a pessoa já toma consciência, eu quero, ela já está aí esperando aquilo. Então, a probabilidade dessa consciência, eu acredito que é legal. E fazer isso, na verdade, de falar que a gente vai abrir vaga, a gente já fala, né, de Fabiano? Que a gente já fala no Instagram mesmo que a gente vai abrir no evento. a gente fala, a gente começou a falar nesse último
lançamento. A gente, até então a gente não falava, né? Que o Uhum. Érico fala assim, só no final, no meio do CPL2 que você cita que vai ter alguma coisa, mesmo assim você vai falar mais pra frente. Mas aí a gente já começou a falar, até porque no Insider teve uma aula lá de um cara que ele é lançador já chegou na faixa preta, eu esqueci o O nome dele, Antônio. e Antônio, que faz, vendendo brigadeiro e tal. E ele falou que faz até uma lista de espera antes até do lançamento. Antes até da semana do CPL, já faz uma lista de espera para quem quiser comprar o curso depois, quando abrir carrinho. Aí eu fiquei pensando, a gente não sabe se você tem experiência com essa questão de criar uma lista de espera para o Gente, curso. Ah, eu acho que essa não é a hora pra vocês. É que vocês vão. É que, tipo assim, a parada é, quando a gente chega na faixa preta, a gente começa a inventar coisa, testar coisa diferente e tal, porque se fizer um lançamento ruim, não importa. Em tese a gente tem saúde de negócio e não só saúde financeira no negócio, mas também como a segurança de que tudo bem se errou uma vez, se errou duas vezes, a gente sabe fazer a parada, é só ajustar os pontos. É, se vocês começarem a tentar olhar muito o que a galera tá fazendo e começar a pegar um pouquinho dali, um pouquinho daqui, pode acabar que vocês terminem com um lançamento meio Frankenstein e aí piores resultados, entendeu? Eu acredito Então, nisso. então assim, é, eu não iria por esse lado. Eu sei que o Antônio André faz isso e eu sei que ele tem resultado, mas eu não recomendaria que vocês começassem a pisar por aí agora. Tá. beleza. Deixa eu ver aqui. Ó, pesquisa de avatar. Se vocês tiverem mais alguma coisa, pode falar, tá? Eu tô dando uma Ah, olhada obrigada. aqui. Quanto tempo vocês me seguem? Qual a sua insegurança em adquirir o curso A Vida do Bebê? Rotinas e o sono. Fora do Brasil, cultura diferente. Ah, quais situações que nós vamos passar com nossos filhos? Não ter maternidade. Já criei vários cursos em algum não cumprir o comprometido. Segurança do curso nenhum, que não atenda minha bebê. Já não lembrar de como se cuida de um bebê. Não mudar em nada nas rotinas diárias. Sono, ó, tem muita. A coisa que eu mais vi elas mencionarem aqui foi sono. Fiscal do curso A Vida do Bebê. Ah, tá, manda, deixa acordou. Deixa eu ver aqui. Informação facilitada. Saber lidar com 12 primeiros meses dos gêmeos. Nossa, gêmeos. Nesse momento, primeira rotina de sono, amada, acho que é mamada. Meu próprio Aí filho. tem gêmeos. É. Você tem gêmeos? Eu tenho gêmeos e o mais, eu tenho 3 filhos. Nossa. Deve ter sido bem tranquilo, hein? Graças a Titi Fabiano, sim, eu fui a primeira aluna do Fabiano. Ah, Eu sim. tive rotina de sono, alimentação, não tive dificuldade, não, foi tranquilo. Show. Oh, não, que Ela Foi bom. minha, foi a primeira aluna e hoje ela é minha lançadora e coordena as alunas lá. Sim. Bacana. Nossa, que bom que você já pegou um negócio. é, Pegou uma criação tranquila, né? Nossa, É, eu tô vendo aqui o pessoal, uns amigos meus que estão tendo filho, meu Deus, tão zumbis, hein? Você tem filho? Você tem filha? Não, não, tenho não. Ainda não. Não. Ó. Daqui a pouco, se Deus quiser. você vira nosso cliente, tá aí, ó. Aí sim. Já vou seguir no Instagram. É isso aí. Tranquilo, seus vídeos lá, aprendizado, desespero, aprender mais. Gosto dos seus vídeos. Hum, Você que é mais desafiador. Os cuidados com o bebê, sono, conciliar a privação do sono, totalmente novo, amamentar, choros, privação de sono, O que que a choros. gente descobriu, Ian? Oi. Que a nossa maior probabilidade de venda é para gestante e mamãe de recém-nascido. Por quê? Elas querem saber os cuidados com o bebê. E Uhum. por isso a gente criou um outro produto, que foi até a Vânia, a faixa preta, que nos orientou. A gente criou um curso de rotina, que agora está virando um curso de sono, e que é uma das dúvidas que a gente queria ver com vocês, se a gente tiver a oportunidade, que a gente está querendo lançar agora em novembro. Em Uhum. dezembro a gente quer fazer um clássico da vida do bebê, ou seja, pouco intervalo de um para o outro, mas produtos diferentes, sabe? Queria sua opinião em relação a isso, se É, você for o ter que, alguma o dúvida. que, que-
que a Vânia viu? Porque o nosso público é perecível, a gente atrai gestante, normalmente recém-nascido, para um evento de cuidado com recém-nascido. Só que o neném nasce e passa de um mês, ele já é nosso público mais. E a Uhum. grande dor das mães é o sono, né? A sua rotina de sono e tal. Então, por que vocês não criam um produto para pegar esse público perecível, esse público que não te compra mais, mas continua te seguindo? E a gente lançou de rotina e viu que as pessoas que compravam rotina, ela é o público que está preocupado com o sono. E a gente criou um produto de sono. E a gente está pensando em fazer um semente agora, dia 21, e programar o outro clássico para o dia 6. Então, a Dia gente ficou 6 de medo da peça. dezembro? Não, É, CPL 4, 6, abrir carrinho dia 11. Tá. e aí, assim, ao mesmo tempo que não são públicos que concorrem, mas a gente não sabe se vai desgastar a nossa lista, ou a gente com medo de uma coisa atrapalhar a outra. Ah, Eu acho que, não Como que você chegou sei. como que você chegou à conclusão que não concorre? Porque, assim, na minha cabeça, a pessoa pode ver o curso de vida do bebê dos 0 aos 2 anos e o curso de rotina do sono e pensar, poxa, o que eu mais quero, será que é o sono ou será que é o curso mais completo? Talvez a pessoa Então, o possa que que achar que ela quer. acontece? A gestante, ela não está vivenciando a dor da privação de sono. Quem Uhum, acabou de ganhar um neném, ela está achando que aquela fase ela é só uma fase inicial que vai passar com o tempo. Ela está preocupada realmente como cuida do bebê. E a vida do bebê, ela proporciona isso, todos os cuidados, esse aprendizado. É por isso que a gente vende tanto para esse público. E é por isso que uhum, nosso público se torna perecível. Já aquela mãe que passou do primeiro mês e nada do soninho acertar e vivendo privação de sono, a dor dela é o sono. E uhum, assim, eu acredito que diante de todos os nossos resultados, que a gente vê todas as estatísticas, igual o de rotina, a gente fez 60 mil no Semente, foi a única vez que a gente abriu o carrinho. A gente está desde julho sem abrir essa oportunidade, por exemplo. Então, uhum, assim, a gente vê como oportunidade de pegar esse público que está realmente focado no sono, aí a gente vai fazer a abordagem e oferecer para ela. E ao mesmo tempo, a gente vai fazer um ticket maior do que a vida do bebê, que a gente vai fazer imersão de sono semanalmente para ajudar de forma individual essas alunas, entendeu? tá. E, teoricamente, o de dezembro a gente meio que vai replicar o que a gente fez agora em outubro. Uhum. Tá, eu vou dar alguns dados pra vocês, que é o seguinte, o que eu tô vendo que as pessoas estão dando de feedback é que agora tá praticamente impossível de captar leads por causa da Black Friday, tá tudo muito caro, tipo assim, gente que tava com lead de R$ 6 ficando com lead de R$ 25 agora, entendeu? Isso, várias pessoas lá do Plat, do 2 para 10 estão falando que, meu Deus, tá horrível e tal, então... inclusive eu até mudei os meus lançamentos que eu ia fazer esse mês para fazer um lançamento mais enxutinho só para base de seguidores ali, um público quente, sem captar muito lead. Então, pelo que eu tô vendo, o lançamento em novembro tem que ser no início, porque senão vai pegar, se for no final, que nem eu tinha um programa para fazer, pega um timing ruim. E se você for fazer, preferencialmente não faça o lançamento em dezembro, porque você vai pegar o final de novembro, que é toda Black Friday. E também é ruim, entendeu? Então, assim, se vocês vão fazer isso, eu tô dando essas informações para vocês já estarem alinhados de tipo assim, cara, se começar a captação e tiver muito caro, é isso, entendeu? Mas a nossa captação, ela geralmente ela não é cara. E a nossa captação dá muito bem no orgânico, sabe? Uhum. Mas, gente, vale a pena? Olha, sim, se no orgânico vai funcionar bem, E a gente vai é, usar nosso banco de leads também, que a gente tem mais de 50 mil leads no tá, banco. beleza, beleza. Então, assim, isso era falando sobre uma perspectiva de lançamentos que estão num nível mais alto, né? E precisam do tráfego pago ali para sustentar. No caso de vocês estão sustentando muito bem com o orgânico. Então, daria para vocês fazerem um semente agora e outro ali no início de dezembro. Eu acredito que vai afetar pela proximidade dos dois, mas e daí, né? Tipo, faz do mesmo jeito, não tem É problema. isso que eu falei pro Fabiano. E assim, sabe o que acontece? A gente, né, eu já falei isso, mencionei atrás agora, é que as nossas clientes, elas precisam desse envolvimento com o Fabiano, e geralmente elas
se cadastra no evento, se cadastra em outro evento para tomar a decisão, sabe? Uhum, Então, de certa forma, é uma oportunidade da gente antecipar a ação, uhum, entendeu? uhum. Beleza. Então, tipo, das próximas vezes, tentem deixar mais espaçado, mas é porque final de ano é meio ruim o timing mesmo. Tipo, não daria pra vocês. Eu imagino que seria meio arriscado vocês tentarem encaixar ali perto do Natal, né? A É, nossa, atenção do pessoal ia estar muito dividida e tal. É difícil encaixar lançamentos nessa época do ano, de fato. ano passado a gente fez também, a gente estava lá no Mundo Paralelo e aí a gente abriu o carrinho na segunda-feira. E a gente Uhum, fez o quê? Quase 60 mil. uhum. Show, show. Ó, eu vou aconselhar vocês a perguntarem a idade lá na pesquisa de alunas. Não desse jeito com um campo de resposta pequena. Campo de resposta. Não, de texto curto. Alguma coisa assim. Porque vocês vão conseguir ver o gráfico de, tipo assim, quem tem 20 anos, 21, 22, aí vai aumentando, então, tipo, vocês vão conseguir ver onde que realmente fica a maioria. Assim é meio chato porque tá tem uns blocos aqui tudo dividido, né? Então não dá pra você saber exatamente como que é a maior parte da divisão. Deixa eu dar uma olhadinha rapidinho aqui pra gente já entrar no CPLs. Renda familiar, escolaridade, ok, bem dividido. Cidade, preocupação, sono. Refluxo, rotina de sono, alimentação, sono, cólicas, tudo, todas, gases. Deixa eu ver aqui. Unidade. Não. Eita! Nossa, essa pesquisa tá bem. Ela é grande. Tá Você meio acha que ela tá muito grande. grande? Fica Eu, cansativa? eu acho que daria pra. Tem algumas coisas aqui que não são tão relevantes. Tanto que você vê que elas estão, tipo, respondendo com uma palavra praticamente, tá? Pra acabar logo. É, Então, no final tá assim, né? é. Essa aqui que é uma coisa de mais específica, né? Tipo, acho que elas estão mais decidindo elaborar um pouco mais, mas no restante tá meio. Elas estão querendo terminar, entendeu? Responder qualquer coisa só pra terminar. Ah, Mas a gente acrescentou algumas coisas, por exemplo, que, o que que acontece, Eliane, se você puder nos ajudar, a gente percebeu que muitas não compram porque o marido, eles limitam a compra. E a gente Uhum. está precisando, a Ana Marta, ela até falou no mundo paralelo sobre o empurrar a bicicleta, sabe? A gente está precisando de fortalecer isso, de trazer o pai. Aí a gente acrescentou essa pergunta para a gente entender um pouco desse processo. E os nossos reembolsos, geralmente é o marido que vai atrás da mãe e fala, eu Pressiona, quero, né? tá? Aham. Isso aí. Tá, legal. Ó, e se vocês conseguirem dar uma encurtada no CPLs, fica mais fácil de convencer o marido a Tá assistir bom. junto. É, eu vou lá. Vamos dar uma olhada no CPLs aqui. Opa. Sono. Olá, gestante, mamãe, papai, mamãe solo e toda a rede de apoio. Sejam muito bem-vindos com alegria à Semana do Recém-Nascido. Eu sou Fabiano Tebas, sou pediatra há 18 anos, pai de 2 filhos, sou mais conhecido como Titi Fabiano, inclusive gosto de ser chamado de Titi Fabiano. Tenho verdadeira paixão em ajudar casais, em orientar casais e mamães solo também a terem uma maternidade mais leve e tranquila. Na verdade, uma maternidade sem exaustão e uma maternidade prazerosa. E é isso que nós vamos levar nesse evento. Eu estou muito feliz, realmente muito feliz e emocionado de ter você aqui comigo. Né? Foram milhares de inscrições para o evento. Isso me emociona e mostra a confiança que vocês têm no meu trabalho. Pode ter certeza que vai valer a pena cada segundo que você ficar aqui. Eu fico muito feliz de ver gestantes já se preparando antes da chegada do bebê, mamães, papais, também toda a rede de apoio. Essa fase dos 1000 dias, né, de gestação até os 2 anos de vida, é o período mais importante da existência humana. Estudos científicos mostram que nessa fase, tanto Eu acho que já dava pra ter colocado o tema da aula, a Roma aqui, tá? Deixa eu colocar. E... Enrolei muito. Não muito, mas dava pra ter enrolado menos. Direto ao ponto e falar a Roma. Eu tô sério. anotando aqui lá na parte de ações recomendadas, tá? Então, tipo, ó, Olá, gestante, mamãe, papai, deixa eu ver mamãe onde é que daria solo pra e toda a encaixar. rede de apoio. Sejam muito bem-vindos com alegria à Semana do Recém-Nascido. Assim. Eu sou Fabiano Tebas, sou pediatra há 18 anos, pai de 2 filhos, sou mais conhecido como Titi Fabiano, inclusive gosto de ser chamado de Titi Fabiano. Tenho verdadeira paixão em ajudar casais, em orientar casais e mamães solo também a
E aí, você falava, vai dar Ele é uma maternidade mais trabalho e leve tal. e tranquila. Na verdade, E nessa série de aulas eu vou te ensinar tal, tal, tal coisa, tá? Bem aqui já dava pra encaixar isso. uma maternidade sem exaustão e uma maternidade prazerosa. E é isso que nós vamos levar nesse evento. Eu estou muito feliz, realmente muito feliz e emocionado de ter você aqui comigo. Né? Foram milhares de inscrições para o evento. Isso me emociona e mostra a confiança que vocês têm no meu trabalho. Pode ter certeza que vai valer a pena cada segundo que você ficar aqui. Eu fico muito feliz de ver gestantes já se preparando antes da chegada do bebê, mamães, papais, também toda a rede de apoio. Essa fase dos 1000 dias, né, de gestação até os 2 anos de vida, é o período mais importante da existência humana. Estudos científicos mostram que nessa fase, tanto o cérebro quanto as emoções do bebê, também a parte neurológica, a parte fisiológica de alguns metabolismos que vão sendo formados, metabolismo renal e também hepático, todo o organismo da criança. É o período mais importante que vai trazer repercussões por toda a vida. Então você está aqui hoje, eu só tenho a te parabenizar. Né? O nascimento de um filho, eu falo que é um misto de duas emoções, né? Primeiro, muita alegria e ansiedade pela chegada do bebê, né? Mas à medida que vai aproximando a chegada do bebê, principalmente depois que ele nasce, vem um outro sentimento, que é aquela insegurança, que já começa um pouquinho antes, né? A felicidade junto com a insegurança, e depois quando o neném nasce, vem a insegurança. E junto com essa insegurança, pode vir um outro sentimento que ele é muito perigoso, que é a culpa. Eu não sou boa mãe, eu não sinto que eu sou boa mãe. Eu acho que não é a hora pra isso. Essas informações aqui, elas estão. Eu entendo que elas são importantes, mas seriam melhor se elas fossem encaixadas em outros momentos, agora. É muito importante, tipo assim, agora focar bastante em falar Roma e capturar a atenção da pessoa aqui com evidências de que ela vai conseguir fazer aquilo, ou as provas, no Já ir caso, né? direto para Roma e prova. É. Não nasce Viu? isso é perigoso, né? Porque pode caminhar até para sintomas depressivos na mamãe, ela se Ó, achar se assim. vocês tiverem algum comentário, é só falar que eu pauso aqui, tá bom? Não, eu falo com ela depois, que eu tinha falado isso para ela antes do CPF. Mas ela acha importante isso por causa da conexão com a mãe, né? Mas eu acho que vai ter um momento para isso. Mas é isso aí, pode seguir. Exatamente. Vai ter um momento pra isso. Agora é tomar muito cuidado pra fazer a pessoa tentar ficar convencida de ficar aqui. Aconteça com você. Por isso que eu estou trazendo todas as informações aqui para você. Por isso que eu estou aqui hoje, para te ajudar, te pegar na sua mão para essa caminhada aí da maternidade, nessa fase tão importante, que é o início, né? A fase de recém-nascido é o início dessa jornada, é o período mais importante. Tudo que começa bem, continua bem. E você que está aqui pode transbordar essa informação para outras mamães também. Toda gestante conhece uma gestante, toda mamãe de bebezinho conhece uma mamãe de bebezinho, ou está no grupo do WhatsApp. Então pode pegar esse link que você usou para entrar nessa aula e envia em algum grupo, envia para algum familiar, envia para algum amigo que seja gestante, mamãe de bebê, ou papai, ou alguém na rede de apoio. Vão realmente mudar essa realidade, né? Nessa semana que está começando hoje, né? Nessa semana do recém-nascido, você vai aprender de forma simples, tudo de forma simples e descomplicada, os pilares mais importantes na vida do seu bebê, trazendo segurança para o seu maternar e leveza no seu dia a dia. Porque quando a gente tem informação, a gente tem segurança também. Com as informações corretas para você organizar para que o seu bebê durma o que é esperado para a faixa etária, você vai entender o que é esperado. Tem um excelente ganho de peso, um excelente desenvolvimento e uma amamentação de qualidade, uma amamentação prazerosa. E fortalecendo também o organismo, a imunidade do seu bebê, fortalecendo ele contra as doenças. E você vai aprender também a lidar e a entender as causas de choro, tudo de forma descomplicada, tá bom? Eu tenho certeza que muitas mamães, né, até por ouvir palpites, devem estar pensando, doutor, como assim sono de qualidade? Como assim ter leveza? Né? Eu ouço toda hora que depois que a gente é mãe, a gente não tem vida mais. Inclusive, talvez você esteja vivenciando alguma exaustão aí, né? Mas eu também, se eu visse isso há um tempo atrás, alguns anos atrás, eu também duvidaria. Mas se eu não tivesse gerado esse resultado na vida de milhares de mamães, de famílias, tanto batendo presencialmente, mas também no meu projeto online, eu não te prometeria isso, né? Então peço que você assista às aulas. Não adianta você assistir só uma aula, você tem que assistir as 3 aulas, colocar em prática no seu dia a dia, isso é importante, né? E também os materiais extras. Você vai receber um e-book de vacinas, explicando, esse e-book eu explico toda a diferença das vacinas do posto para as vacinas particulares. Novamente, acho que também tá informações importantes na hora errada. Daria pra encaixar isso aqui, tipo, depois da prova, tipo assim, falar, olha, e pra você que ficar até o final da aula vai ter um e-book, alguma coisa desse tipo, entendeu? Então, tem, tem as, tem os momentos legais pra colocar esse tipo de informação. Tá? Eu poderia colocar ali logo depois da prova, tipo, de forma bem rápida. Até para você saber ir para tomar a decisão, você dá no particular ou você dá no posto. Você vai receber também um vídeo sobre como prevenir e como agir caso o seu bebê venha a engasgar. A gente não quer que o bebê engasgue, mas se engasgar, a gente tem que saber como agir. Eu faço questão que você tenha esse vídeo no seu WhatsApp, no seu celular, até para você mostrar para sua rede de apoio. Então, por isso que eu vou enviar para você, a minha equipe vai enviar para você, tá? E no final dessa semana, você terá certeza que também é possível ser mãe e não padecer no paraíso. Não tem como você sair dessa jornada da semana do recém-nascido, igual você entrou. Você pode ter certeza. Tudo de forma simples, sem deixar o bebê chorando. Você vai entender isso hoje, né? Sem rotinas rígidas, sem ficar literalmente escravo. Ó, gente, eu não esqueci de olhar a oferta de vocês, tá? Só tô olhando aqui o CPL1 porque essa é a parte mais importante do lançamento. Já vou pra lá.
Não, Minha mulher, perfeito. apenas com o conhecimento, conhecendo os sinais que o bebê dá, respeitando as demandas do bebê. Isso é o mais importante, tudo de forma gentil. Olha só o que falaram essas mamães que vocês vão ver no vídeo. Eu fico realmente emocionado cada vez que eu ouço depoimentos assim, né? Nesses 18 anos de pediatria, eu já vivenciei e já vi exaustão e desajuste de várias famílias por não ter as informações, né? Vocês vão ver e vão entender, através do depoimento dessas mamães, que é possível, mesmo não tendo rede de apoio, mesmo não tendo rede de apoio, mesmo tendo mais de um filho, mesmo sendo mãe de primeira viagem ou tendo mais filhos, que é possível você, com as informações corretas, ter leveza e segurança no maternário. Olha só. A maternidade, ela é desafiadora, né? Eu falo diariamente, a gente A passa. tia Rayane. Olha aí a A Rayane. gente às vezes não sabe como agir mesmo, né? Eu, com 15 dias de nascimento dos meus filhos, eu achava que eu fosse morrer literalmente, porque eu não dormia, eu não conseguia me alimentar, eu não conseguia ir no banheiro de forma tranquila, eu não conseguia tomar um banho com tranquilidade. Aos poucos, né, eu fui tendo esse conhecimento e trazendo leveza para minha maternidade. A gente tem leveza, eu tenho previsibilidade, eu sei o horário que eu posso trabalhar, eu sei o horário que eu posso fazer atividade física, né? Eu sei o horário que eles vão estar mais irritados mesmo. Então eu consigo mapear isso para que eu possa tomar, né, as medidas para que a gente tenha mais leveza. 4 meses. Eu já tinha bebês assim, dormindo 7 horas, acordando 6 horas da manhã. Mas o que eu já apliquei na minha vida, na vida da minha família, tem feito toda a diferença, né? Na vida da Zoe também. Eu faço a rotina dela noturna, ela dorme bem. Hoje eu posso dizer que minha filha está desenvolvendo bem. Ela dorme sozinha no quarto dela e eu durmo no meu quarto. Eu consigo dormir bem e acordo com as mamadas dela, mas eu acordo feliz. Hoje o meu bebê, ele não tem nem 5 meses, mas ele deita no bercinho dele, ele dorme tranquilo. Eu coloco ele acordadinho e ele dorme. Ele mama efetivamente, ganha peso super bem. Ele acorda, ri, brinca, ele já rola também, assim, é maravilhoso. Realmente, tá? O que ele fala, assim, de uma maternidade mais leve é o que ele traz pra gente. Pois é, exemplo. Show, legal. Os depoimentos estão bem organizados no sentido de serem direto ao ponto e falarem de um resultado específico. Então, nisso aí vocês estão muito bem, tá? Sim. Ryan, Tem... uma dúvida que eu tenho do depoimento tem 1 minuto e 40. Você não acha que tá, para uma metralhadora tá muito longo, não? Porque aí você passou velocidade 2, né? Mas, Não, acho que tá de boa. Tá tranquilo. Tipo, não, os depoimentos eles estão ali direto ao ponto, não fica cansativo não, tá? Pode ficar tranquilo. Vai lá. Assim me motivam cada vez mais a acreditar que a maternidade pode e deve ser leve. Esse período é maravilhoso demais e não pode ser exaustivo, não precisa e não pode ser assim, pode ter certeza disso. Mas não é apenas sobre sono. Eu sei que muita gente entra em eventos como esse querendo aprender sobre sono, sobre rotinas, isso também é importante, mas não é só sobre sono, sobre rotina, sobre amamentação, é sobre a alegria de ser mãe, é poder aproveitar cada momento, cada fase, com muito amor e tranquilidade. E é isso que eu quero gerar em você, proporcionando o melhor para o seu bebê. Isso que você quer, é o melhor para o seu bebê, mas também a união familiar, porque se não houver harmonia familiar, nada dá certo, mesmo com rotina. Então você tem que ter equilíbrio, e isso é o que eu vou mostrar aqui nessa semana. Proteger a saúde do seu bebê, evitar que ele adoeça, né? Melhorar a imunidade, entender como que acontece esse processo. Isso é fundamental, né? Mas olha só, o que transformou a vida dessas mamães que vocês ouviram no exemplo? Quais informações foram essas que transformou a vida dessas mamães e de milhares de outras mamães que eu atendo presencialmente no meu projeto online, né? Como eu disse, eu sou pediatra há 18 anos e sempre tive muito prazer em atender, em orientar e ouvir as mães. Eu gosto muito de ouvir o que as mães trazem, eu aprendo muito com as mães, né? Ouvir as alegrias, ouvir as inseguranças e as dores também, né, gente? É importante a gente ouvir todos os sofrimentos também pra gente ajudar, né? Ter empatia. E sei que é fundamental, né? Nessa construção de um caminho, é fundamental que a gente ouça as mães, né? Nós precisamos cuidar de você. Eu sempre falo que você que é mãe, o pai também, a vovó, quem está ali na linha de frente cuidando do bebê, precisa também ser cuidado, precisa de um olhar para a pessoa. Se a mãe não está bem, se a mãe está insatisfeita com o peso, se não está fazendo atividade física, está com sintomas depressivos, dificilmente o bebê vai ficar bem. Então quem cuida também merece e tem que ser cuidado, né? Mas sempre, apesar de eu sempre ouvir muitas mães, no tempo da minha consulta eu priorizar essa empatia, tinha algo que sempre me incomodava. E até hoje, na verdade, me incomoda. É que o tempo de uma consulta, por mais longo que ela seja, é insuficiente para orientar tudo que precisa ser orientado, né? O bebezinho nasce, o que a mãe faz, geralmente? Nasce, agenda com o pediatra. Geralmente a Sociedade Brasileira de Pediatria orienta uma consulta ali. Assim que teve alta, passou 5 dias, 7 dias, esse bebezinho ser avaliado pelo pediatra, se algo preocupar a mãe antes. Mas com 5, 7 dias, geralmente o pediatra agenda o retorno na semana seguinte, que é mais ou menos com 14, 15 dias. E aí volta depois, mensalmente, até 6, 7 meses. Depois as consultas passam a cada 2 meses. Pode ter alguma variação disso aí, né? Mas uma consulta aproximadamente mensal é difícil, por mais tempo que o pediatra fique, é difícil orientar tudo, porque também tem que pesar, também tem que medir, tem que examinar o neném, olhar o ouvido, olhar a garganta, responder dúvidas da mãe, orientar sobre vacina e ainda orientar rotina de sono. Realmente é impossível, né? E acaba a mamãe levando o pediatra e no dia a dia aprendendo com a dor, com a insegurança. Quantos casais eu já vi desmamar o neném, né? Entrar com forma sem necessidade, mas é porque demorou muito para voltar na consulta e algum palpiteiro, alguma insegurança acabou fazendo com que a mamãe entrasse com a forma, né? Sem contar mamães com sintomas depressivos e uma série de outros sentimentos vivenciados aí pelo casal, né? Sempre que eu atendo casal grávido, né? Eu atendo casais grávidos, casais que estão em processo prévio de ganhar o bebezinho, né? Sempre é muita esperança, né? De que tudo vai dar certo. Isso aqui tá scriptado? Está. Tá. Mas tá scriptado por tópicos ou por palavra? Tipo, palavra por palavra? tá. Você fala na hora que eu fui falando, não, tópicos, aí, porque eu tenho a copy toda escrita, né? Mas aí eu fiz os tópicos e só frases, assim, eu ia passando, você pode ver que minha mão direita, toda hora eu vou assim no mouse e vou rolando para baixo. E aí aparecem as frases, só me lembrando, assim, me lembrando de uma coisa que eu tenho que falar, entendeu? Uhum. Mas não Tá. tava palavra por palavra, não. Tá. Assim, até então,
eu tô, eu tô tendo uma impressão de que tá um pouco solta a copy. Tipo, você começa a falar sobre um assunto e aí depois lembra de outro ponto e abre um parênteses aqui, aí depois volta e aí depois lembra de outro ponto, abre um parênteses. E isso, é, novamente, apesar de você estar falando coisas que você acredita que são importantes e que podem realmente ser importantes, isso, talvez colocar essas coisas numa hora inoportuna, né, num momento que talvez não deveria estar, pode não estar contribuindo do jeito que vocês acham que deveria estar contribuindo para a conversão e ainda tá deixando o CPL mais longo. Tipo assim, tem, eu já vi CPLs que aqui já tinha terminado a história em 12 minutos. Entendeu? Não tô dizendo que esse é o. Tem que ser assim todo mundo. Mas que. E nem que vocês deveriam procurar fazer isso. Mas que dá pra fazer isso. Dá pra ser um pouco mais sucinto, mais direto ao ponto nas coisas. Sem ficar abrindo parênteses que talvez não estão adicionando tanta coisa ali, tá? É, vou continuar assistindo aqui. Já já a gente vai pra. Oi? Então, bacana, é isso mesmo. Eu quis mostrar como que é normalmente a vida de uma mãe que nasce um nenenzinho. Fica tipo o jeito certo, o jeito errado na minha história. Eu achei que eu realmente, depois que eu assisti, eu falei, nossa, isso aqui não precisava disso, né? Era só falar o que me incomodava, porque o tempo da consulta é curto, e que hoje em dia, com o online, eu consigo levar todas as informações. E pronto, né? E eu acho que é mais isso. Mas aí eu quis contar, tipo, como que é a vida de uma mãe normalmente, que vai no pediatra e tal. Segue aí pra você ver. Beleza, beleza. Muita busca por informações, porque querem que o bebê durma, querem que o bebê mame e ganhe peso, todo mundo quer, né? Mas no passar das semanas, muitos casais acabam perdendo esse vigor de lutar pela tranquilidade, porque acabam desistindo, e vem os palpites, é assim mesmo, depois que a mãe não dorme mais, né? E vem a exaustão, e aquele ciclo de exaustão, a família não consegue nem ter tempo para buscar por informações, né? A gente sabe que esse período, ele é importante demais, essa fase de recém-nascido, e você não pode passar nessa fase exausta, né? E assim, meu Deus, eu sempre via isso acontecer, isso me incomodava, né? Eu não podia aceitar que isso acontecesse, né? E me dói saber que muitos bebezinhos não têm, quando a mamãe não consegue organizar, a família não consegue organizar um ambiente tranquilo, de sono, mamadas, desenvolvimento, entender as causas de choro. Isso pode ter repercussões por toda a vida, não só naquele momento inicial, mas por toda a vida daquele bebê. Então, isso sempre me preocupou, né? E para levar toda essa transformação, eu falei, eu vou mudar. Primeiro, eu comecei a modificar o tempo da minha consulta. Comecei a ficar 40 minutos, uma hora. E vi que isso não era suficiente, né? Eu aprofundei também os estudos, fiz uma pós-graduação em nutrição infantil, sono infantil, emocional da mãe, em autocuidado materno, o cérebro do bebê. E foi uma grande sacada que eu tive há 3 anos atrás, aproximadamente, pouco mais de 3 anos, em abril de 2020, eu tenho um grupo de mães online, que eu consegui levar as informações para a mamãe, as mamães traziam feedback para mim, colocavam em prática. Então, além das consultas pediátricas, elas tinham a informação de forma online. E isso transformou a maternidade de muitas dessas mamães, né? Não só em relação a sono, não só em relação a mamadas, mas também em relação a ter leveza e tranquilidade, né? Isso os estudos mostram que o sono é fundamental na vida do neném. A privação do sono, ela é catastrófica na vida da mamãe. Pode dar obesidade, diabetes, resistência insulínica, sintomas depressivos. E o bebê, como vários estudos mostram, atrasa o desenvolvimento do bebê. Então a gente não pode que o bebê não durma bem, que a mamãe não durma bem. O aleitamento materno também, a alimentação como um todo, depois quando chega na fase da introdução alimentar, sempre tem que ser de qualidade. E os estímulos para o desenvolvimento, tudo isso vai impactar por toda a vida, né? Anota isso, eu quero que você anote. Não se resolve problema de sono, não se resolve sobre sono estudando sobre sono. São áreas que se conversam. Sono, desenvolvimento, alimentação, ambiente emocional da mãe, emocional de quem cuida do bebê, tudo isso impacta no sono, tá? E esses estudos me motivam cada vez mais a trazer eventos como esse, né, para mudar a maternidade de vocês. E é por isso que eu estou aqui hoje, para trazer essas informações. Eu lembro até hoje da primeira aluna do projeto, ela mãe de 3, mãe de gente, sem A tia Raênia de novo. aquela que deu o depoimento, foi a primeira do depoimento, sem rede de apoio, os bebezinhos com 4 meses já dormiam a noite toda. Realmente é colocando em prática, tendo as informações, que é possível mudar o maternário. Bom, e hoje você está aqui, eu tenho certeza que você vai transbordar em informação para mudar essa história de que ser mãe é padecer no paraíso. Chega de acreditar nisso. E se você estiver já vivenciando essa exaustão, eu quero tirar você dessa exaustão. Se você é gestante, eu não quero que você caia nessa exaustão. E se você já está nela, eu vou pescar você e tirar dessa exaustão. Você pode ter certeza que esse evento vai mudar o seu maternal. O que mais alegra meu coração é ouvir de você, como eu ouvi dessas mães e de muitas que dão depoimento para mim, que as minhas informações foram responsáveis por mudar a sua realidade. Na verdade, o que muda a realidade são as ações que a mãe implementa, né? Mas através das explicações, através das minhas orientações nos eventos. As informações certas podem mudar o seu maternário. Não tenha dúvida nenhuma disso. Sinta-se privilegiada porque você está nesse evento. Você vai ter acesso a algo que você nunca iria receber. Essas informações aqui você nunca iria receber em nenhuma consulta com o seu bebê. Então pegue papel, pegue caneta e vamos mudar o seu maternário. Eu quero que você anote cada detalhe, porque essas aulas não vão ficar salvas. Por que você não deixa salvo? Vou deixar salvo durante a semana, mas depois, não. Por quê? Porque eu sei como que é o ser humano. Eu sei porque eu também sou ser humano. Vai ficar salvo, depois eu assisto, depois eu assisto. Eu quero que você assista, coloque em prática, comece a assistir a essa aula de hoje, assista a aula de quarta, assista a aula de sexta e coloque em prática. No final de semana vai sair todas as aulas do ar. Então pode ter certeza que esse evento vai transformar o seu maternário. Vamos pensar, olha só, toda mamãe, toda mamãe, todo papai, o que eles... Aí começa o conteúdo. Sim. É, assim, eu tive a impressão de que as
as partes diferentes do CPL, elas poderiam ter um pouco mais de contraste maior entre, tipo, beleza, quando que vai começar a história, quando que exatamente vai mudar para o conteúdo, porque que durante a história você começa a citar estudos e aí parece que você tá dando conteúdo em alguns momentos, aí depois volta isso para a história. Então, tipo, eu acredito que seria positivo se vocês tivessem uma divisão mais clara das coisas. Tipo assim, o que daria pra falar Papai e aqui, ó? mamãe formar o seu maternal. Vamos pensar, olha só, toda mamãe, o que Você fala, vamos pensar, olha só, toda mamãe. E aí eu saquei que você ia mudar para o conteúdo, tá? Mas talvez não esteja tão claro para quem tá escutando ali. Porque eu já sei a estrutura dos CPLs. Talvez valeria a pena você falar, tipo assim, então agora pega papel e caneta, como você falou, que eu vou te mostrar quais são, sei lá, os X pilares para fazer tal coisa. E aí ela sabe que agora vai vir uma parada legal. Tipo, talvez ela não entendeu muito bem o porquê que você tava contando o que você tava contando até então. Mas agora vai vir o conteúdo. Eu vou anotar aqui. Dividir melhor Aham. as partes diferentes dos CPLs. Aí colocar exemplo. Exemplo. Você vai iniciar o conteúdo, avisa. E agora eu quero que você pegue papel e caneta, porque eu vou te contar os X pilares para ter um desenvolvimento ótimo de ser beleza. Eu tô inventando aqui o negócio. Só improviso. Uhum. E aí, Esses 17, 18 minutos aí dava pra enxugar isso em 5 minutos, talvez. dava Em pra 10 minutos. dar uma enxugada boa aqui. Quanto aqui, ó, também essa parada entre a promessa e os depoimentos teve umas coisas que não precisavam estar ali, entre os depoimentos e a história também. Então, eu também senti essa parada de não ficar muito claro onde que começava, onde terminava os seus comentários sobre os depoimentos e onde que começava a história. Geralmente a gente faz o seguinte, e aí você viu esses resultados, você viu esses resultados dessas alunas e você deve estar pensando, nossa, mas o que que elas fizeram para ter esses resultados? O que que elas aplicaram de diferente? E então fica atento que eu vou te contar agora que método foi que elas usaram e como que eu descobri esse método. E aí começa. Eu vou colocar aqui um outro exemplo. Uhum. Dos depoimentos da história. Fantástico. Você pode estar vendo os resultados, os resultados que essas mães alcançaram e se perguntar, mas o que elas fizeram para ter esses resultados? Como elas conseguiram isso? E eu vou, então fica atenta que eu vou te falar agora mesmo o que elas fizeram e qual foi o método que elas aplicaram, qual foi o método que elas usaram e como eu descobri esse método. São algumas coisas mais específicas assim, por exemplo. E eu presentes, por exemplo, e quem ficar até o final vai ganhar um e-book, vai ganhar isso aqui. Você acha em que momento que eu coloco e encaixaria isso? Eu Como colocar isso? eu coloquei assim, ó, foi a Roma, prova, e aí eu falei, olha, e para quem que é esse curso? Aí eu fiz uma sessão nova, né, para quem é esse curso? Aí eu explicava para quem era, tipo, esse curso aqui é tipo assim, é para pessoas que estão nutricionistas formados e também estudantes em nutrição. E aí eu falava brevemente, olha, se você ficar até o final dessa aula, eu tenho um presente para você, um e-book sobre todo o resumo dessa aula. E agora você deve estar pensando sobre esses resultados desses alunos que eu acabei de mostrar. Tipo, eu já mudei, entendeu? Aí eu já ia entrar na história. Então é coisa rápida, eu não me delongo muito, não. Beleza. Agora eu vou dar Entendi. uma olhada na oferta de vocês. Olá, mamães, sejam como a mãe agir, o autocuidado materno, vai Deixa ser eu ver aqui. um ano, passa para 3, 4 meses, dependendo da situação do bebê, né? Mas algumas Ali, onde apareceu o depoimento.
Vocês O não que usaram mais? slides na oferta, tipo, para mostrar o que que vai ser entregue? Isso é um ponto muito importante, tá? Nós deixamos para a última hora. Eu fiz essa aula Depois na, da análise do na, Rafael. Tá. fiz essa aula na quinta à noite e foi liberada na sexta. Não deu tempo de editar nada. Na verdade, ele passou a madrugada gravando, porque a gente teve a análise com o Rafael, a gente mudou toda a nossa estratégia, e aí, quando foi de madrugada e gravou, a gente subiu. Tá. Gente, deixa eu só. Eu acabei passando um pouquinho do tempo da análise, eu tenho uma reunião 2h30. Eu vou só avisar pra eles pra me aguardar um pouquinho. Eu vou concluir aqui com vocês. Eu vou dar uma olhada nessa oferta aqui. Não vou deixar vocês na mão, não. Obrigada, Ian. Só avisar aqui, pessoal. Gente, Entendeu? vou ter que me estender. Estou na análise. Show. E aí, na hora que você puder, você assiste a minha resposta lá, que foi feita no plantão de dúvida. Mas é bom a mãe poder participar, porque aprende também com a dúvida Antes. de outras mamães, né? Quando a gente vê as dúvidas das outras mamães, a gente acaba aprendendo, tá bom? Então, é um projeto único e você fala diretamente com o pediatra. Olha só, qual curso que você consegue falar diretamente com o pediatra? Ao vivo, né? E eu respondo todas as dúvidas. Literalmente, todas. O suporte, né? Porque o curso tem um suporte. Eita, deu uma. Foi uma entrada meio. Pera aí. Todas ao vivo, né? E eu respondo todas as dúvidas. Literalmente, todas. O suporte, né? Porque o curso tem um suporte. Foi sem querer isso? Realmente. Ah, Deve tudo ter bem, sido, vai. né, Fabiano? Eu mesmo é que coloquei, né, os vídeos, porque foi em madrugada. Aí colocou, o curso tem um suporte. Eu já estava com o dedo, com o mouse em cima do vídeo. E aí, antes de eu terminar de falar, eu cliquei pro vídeo começar. Tudo bem, não tem problema não. Traz uma leveza pra gente, uma tranquilidade, porque a gente sabe que os desafios eles aparecem, mas a gente sabe que a gente tem alguém ali com conhecimento de causa, né, para poder nos ajudar. Então eu tô aqui para agradecer por toda a atenção. E o Dr. Fabiano ele sempre responde as perguntas nas mentorias, gente. É maravilhoso. Todas as dúvidas que eu tenho são respondidas e isso é incrível, porque é diferente de tudo que a gente vê por aí, né? A vida do bebê é livre. Ótimo, legal. Ela tava falando desse ponto importante, né? Sobre responder às suas dúvidas. Imagino que isso deve ser muito importante para as mães. Sim. Não existe valor que pague a facilidade que eu trouxe para minha vida e a leveza que eu trouxe para o meu maternar. Muito obrigada, doutor Fabiano. Muito obrigada, suporte maravilhoso, doutor Fabiano. Esse curso é maravilhoso e, de fato, foi a diferença total na minha maternidade. Gente, é tudo pensado para você ter o domínio de fazer todos a dieta. Você tinha começado a oferta antes? Ou começou Um pouquinho agora? antes. Um pouquinho antes. Tá, deixa eu dar uma olhada. Uma semana não, eu entro ao vivo, tá? Num plantão de dúvidas, eu encontro ao vivo e respondo todas as Antes disso, antes disso. Tá. Você deve pedir apoio, falar assim, vamos junto, autorização para entrar como aluno. Você deve Antes um pouquinho. salto de desenvolvimento em cada fase, gofada, Então, tem antes. reação Antes? Deixa eu ver. e também para você conseguir dominar cada Opa, antes. A oferta ficou grande também, né? nessa individualidade. E a gente sabe que essa individualidade na maioria das vezes não é valorizada. E eu sei exatamente Antes. nessa Tá, vou botar mais aqui. eu sei que as mães são julgadas pela sociedade, são julgadas pelo profissional de saúde, são julgadas pela rede de apoio, mas o pior julgamento é o auto. É isso. Aí aqui, vai começar? Achei que começa. Se posicione, entenda que você é tão importante quanto o seu neném, que você precisa fazer uma atividade física, você precisa se alimentar bem, você precisa tomar. Mas eu não tenho tempo. É fundamental buscar pelas informações, inclusive colocando uma rotina, para que o seu bebê dê tempo para você. E se você tem rede de apoio, não tenha vergonha de pedir ajuda, porque às vezes a pessoa até tem rede de apoio, fica com medo de incomodar, né? E procura os sinais de alerta. Se você está com sinal, principalmente período puerperal, né? Perdendo prazer por coisas que você amava. Tá terminando aí o conteúdo, né, Fabiano? Oi? Ele tá terminando o terminando conteúdo o aí para falar que ele criou o curso pensando em tudo isso. Tá certo. Tá certo. Eu não me cuido, eu não tô tomando remédio, eu não tô nem escovando dente. Busca para um profissional da psicologia, dependendo até da psiquiatria. É muito comum a mamãe não posso ter algum sintoma depressivo, mesmo que não seja uma depressão, né? A depressão também acontece, mas algum sintoma depressivo. Então é fundamental buscar por ajuda. Não deixe de buscar por ajuda. Porque se você não estiver bem, não adianta você colocar rotina, não adianta você fazer tudo, porque o seu bebê não vai dormir bem, não vai mamar bem. E quando eu falo isso, não é pra jogar um peso, você passar então a pessoa, não. É porque você é importante igual ao seu bebê. E se isso não for, se você não tiver consciência disso, você vai buscar pelo seu bebê, não vai buscar por você. E quando você faz uma academia, quando você faz uma caminhada, quando você toma um banho mais demorado, quando você se preocupa com fazer algo por você, você tá fazendo pelo seu bebê também. Então, inverta o pensamento. Vou deixar de ficar com o meu neném pra ir pra academia, vou deixar ele com a vovó, com a babá, com o papai.
Não, você está fazendo pelo seu bebê, porque você estando bem, o seu bebê fica bem. Tem os neurônios de espelho, várias pesquisas mostrando que se a mãe não estiver bem, o bebê não fica bem. São pequenas mudanças, pequenos ajustes que você faz no seu dia que mudam toda a sua realidade. E esse pilar aí, ele é fundamental, fundamental. E eu tenho certeza, mas eu tenho certeza absoluta, tá? E se você colocar em prática todos esses ensinamentos dessa jornada, né, dessas 3 aulas da semana do recém-nascido, eu tenho certeza que você verá um resultado positivo, na vida do seu bebê, né? No dia a dia do seu bebê recém-nascido. Essa jornada é a jornada do recém-nascido, né? Então, eu tenho certeza disso. Mas existem outros fatores que igualmente importantes, como eu disse. Eu falei as coisas mais importantes, fundamentais aqui, para você ter essa clareza, para você ter essas informações, para você dominar. Falar da oferta, eu já engasgo. Oi? Começa a falar da oferta, minha boca já seca, eu sei que eu vou falar de dinheiro. Já Crença dá um nervoso. limitante. Já começa a secar. Aí com o tempo você pega essa parada aí. Mas se você tiver no 20º lançamento, vai estar tudo certo. Não só se preparar para chegar do bebê, mas para dominar o que é esperado do seu bebê. Mas existem outras fases, outros fatores nessa fase e outras fases que virão até os 2 anos de vida, que é o período mais importante da vida do seu bebê, né? Além disso, cada bebê é único, como eu sempre digo, e cada família é única e precisa de ser avaliado nessa individualidade. E a gente sabe que essa individualidade na maioria das vezes não é valorizada. E eu sei exatamente as dificuldades diárias de cada mamãe. A falta de conhecimento, ela traz impactos não só no bebê, mas em toda a família, né? Essas dificuldades que as mamães enfrentam por não ter o conhecimento, ou por ter, que é pior, né, o conhecimento errado, vindo de palpites ou vindo de pesquisas na internet. E eu sei também quantas gestantes, né, não têm conhecimento de situações simples que podem impactar na vida do bebê e beneficiar muito a maternidade. Eu sei que o tempo de uma mãe é muito escasso, né? E sei também a importância dessa fase na vida do seu bebê, né? Por isso que eu criei o projeto A Vida do Bebê, da gestação aos 2 anos de vida. É um projeto fantástico, e agora eu vou falar dele aqui. É um projeto, um método, né? Um método que já foi testado e aprovado por milhares de famílias. Mais de 6 mil mamães já passaram pelo meu projeto e todas elas já aprovaram esse projeto. Para você que é gestante e para você que é mamãe de bebê, né? Ele vale para quê? Para você se preparar para a chegada do bebê, né? Como esse evento está fazendo, mas ele é muito mais aprofundado. E também para você conseguir dominar cada fase nesses primeiros 2 anos de vida. Dominar tudo sobre cada fase nesses primeiros 2 anos de vida. Ele é diferente de tudo que tem por aí. É diferente de todos os cursos que tem por aí no mercado, você pode pesquisar. Ele é feito com videoaulas, tá? Videoaulas que você vai ter acesso durante 2 anos, vai direto ao ponto. É videoaulas assim, sem enrolação. Aulas de 5 minutos, 10 minutos, de todos os assuntos de cada fase do seu bebê, para você poder pesquisar e ver em cada momento que você tiver. Eu sei que a mamãe não tem tempo, né? Por exemplo, meu neném tá com a cólica, eu vou lá na aula de cólica. Meu neném, ele gofou, sabe aquele refluxo? Eu vou assistir a aula de refluxo para entender. Meu neném tá lá na introdução alimentar, eu vou lá. Meu neném fez 4 meses, como que eu vou organizar o sono de 4 meses? Vou assistir a aula de sono, vou assistir a aula de desenvolvimento, de estímulos de 4 meses. Então, cada fase que o neném tiver, você assiste, você pode assistir tudo se quiser, mas eu sei que o tempo de uma mãe é curto, então você pode buscar e pesquisar. Você vai ter acesso ao curso durante 2 anos, acesso ao projeto por 2 anos, tá? Então você pode ter certeza que é muito fácil acessar, só tem benefício nesse curso. E sobre todos os assuntos que você precisa saber nesse período tão importante, né? A gente sabe que vários desafios acontecem, né? É salto de desenvolvimento em cada fase, gofado, alergia à proteína do leite de vaca, suspeita de alergia, reação de vacina, tudo pode deixar a mamãe insegura e pode deixar a mamãe sem saber para onde ir e acabar tomando caminhos errados, né? E ele é online, você vai ter acesso a 2 anos, podendo acessar quantas vezes você quiser, entrar, ver, depois ver de novo por 2 anos. E ainda tem o benefício de você colocar 3 pessoas da sua rede de apoio. Eu faço questão de liberar acesso para 3 pessoas. Não é para você mostrar as aulas para 3 pessoas, é para você colocar, não, eu quero que o papai entre no curso, ele vai ter acesso às aulas, ele vai ter acesso a todos os bônus. Eu quero que a vovó entre, e facilmente entrar. Mesmo que a vovó não entenda nada de internet, se ela tiver um WhatsApp, ela consegue, um clique, entrar, assistir as aulas e todos os benefícios, né? Você pode, eu moro sozinho, eu moro aqui nos Estados Unidos, não tem rede de apoio, não tem ninguém para colocar. Você pode colocar uma irmã, uma avó que está no Brasil, em outro país, porque a pessoa vai, às vezes naquele dia você não pode assistir a aula, ou você está querendo pesquisar sobre algum assunto, eu não vou conseguir ter tempo, eu nem tô deixando aquela tia que também está no curso, assiste, também faz as perguntas para mim. Então, tudo vai fazer sentido para você. Se você tem rede de apoio, coloca essa rede de apoio no projeto. Se você não tem, vamos criar uma rede de apoio para você que seja à distância. Então, isso é fundamental, tá bom? Você pode ter certeza que é o diferencial na sua vida. E aí, quem é da sua rede de apoio aí, eu acho que você não deve pedir autorização para entrar como aluno, você deve pedir apoio, falar assim, vamos junto, porque vai mudar a nossa realidade. A realidade não só sua, do seu bebê, mas de toda a família, inclusive do papai, tá? E você pode fazer, além de assistir as aulas, quantas vezes quiser, acesso por 2 anos, você pode fazer as perguntas abaixo da aula, porque eu e a minha equipe temos o maior prazer em conseguir te responder todas as suas dúvidas, tá? Ó, literalmente, é você ter um pediatra no seu bolso, você pode acessar, ó, eu quero assistir uma aula de qualquer coisa, nem bateu a cabeça, se nem apareceu uma feridinha. Acho que daria pra mostrar a área de membros aqui também. Mostrar a área de membros. Hora da oferta. Gravar um videozinho da área de membros, a gravação de tela. Mostrar gravação de tela da área de membros. Pra ficar mais claro como que vai ser as aulas, como que ela vai acessar a parada. Mas assim, projetar pequenininho no canto ou eu projetar a tela igual você está fazendo aí agora? O que você acha? A sua câmera vai ficar pequena e vai ficar grande a área de membros. Mostrando como é que é. Mas eu falando e mostrando, eu mesmo mostrando ou depois uma edição mostrando isso? Será? Pode ser uma edição. Pode ser os dois, na realidade. Mas os dois vão ser praticamente tão eficientes quanto. É só para trazer um pouco mais de clareza ali, né? clareza, exatamente. Deixar mais concreto o que ela vai estar comprando exatamente. Vai ter lá no curso, tá bom?
E além dos 2 anos de acesso, olha só, tem muita informação ainda do curso. Além de você ter 2 anos de acesso ao curso, com tudo que você precisa para você conseguir se preparar para a chegada do bebê e dominar cada fase do desenvolvimento dele até 2 anos, você ainda vai ter 12 encontros ao vivo comigo. Encontros ao vivo em grupo exclusivo para as alunas dessa turma. 12 encontros. Um encontro a cada 15 dias durante 6 meses. Então, são uma semana não, eu entro ao vivo, tá? Num plantão de dúvidas, eu encontro ao vivo e respondo todas as suas dúvidas. Eu fico disponível o tempo que for necessário para responder as dúvidas suas, tanto sobre aulas do curso, quanto também sobre o seu bebê, sobre qualquer aspecto do seu bebê, tá bom? Por quê? Por que eu faço isso? Porque eu sei que o curso está completo, tem tudo lá, mas cada bebê é único. Então, dentro da sua individualidade, dentro da individualidade da sua família, da mamãe, do papai, pode surgir dúvidas. E se a gente não sanar aquela dúvida, às vezes a mãe espera a consulta com o pediatra, vai ser daí 1 mês, 2 meses, aquilo já gera uma frustração, ou gera um desmame, ou gera algo desnecessário ali na vida do bebê. Então, além de 2 anos de acesso ao curso, ilimitado, pode ver quantas vezes quiser, você vai ter 12 plantões de dúvida comigo em grupo. Isso é fantástico, isso é transformador, tá? Eu sei que tudo que a gente faz é visando o melhor para você, tá? E se você, mas eu não posso participar do plantão de dúvida, vai ser agora, plantão de dúvida, você vai ter outra daqui a 15 dias. Como que eu faço? Se você não puder participar, tem um portal de perguntas, você vai fazer a pergunta lá, se você tiver alguma pergunta, e depois, e a aula fica gravada, plantão de dúvida, você assiste na hora que você quiser, fica gravado, faça a pergunta, olha, meu filho, ele tá evacuando muito, tá com assadura, você pode mandar foto, e aí, na hora que você... Eu acho que, assim, fazer esses slides te ajudaria muito, porque tem algumas informações aqui que você já repetiu umas 2 ou 3 vezes. Por exemplo, esse negócio das dúvidas, o negócio do tempo de acesso, você já falou umas 4 vezes que é 2 anos. Então, daria para ser mais sucinto em muita coisa. Basicamente isso, mais sucinto, entendeu? Porque aí ficaria mais curto, realmente, aqui a parte da oferta. Se você puder, você assiste a minha resposta lá, eu vou ter no bolão de dúvida. Mas é bom a mãe poder participar, porque aprende também uma dúvida de outras mamães, né? Quando a gente vê as dúvidas das outras mamães, a gente acaba aprendendo, tá bom? Então, é um projeto único que você fala diretamente com o pediatra. Olha só, qual curso que você consegue falar diretamente com o pediatra? Ao vivo, né? Eu respondo todas as dúvidas. Literalmente, todas. O suporte, né? Porque o curso tem um suporte. Aqui eu já vi os depoimentos. É tudo pensado para você ter o domínio de fazer todos, de colocar em prática tudo que você precisa em cada fase do seu bebê, com conhecimento adequado, no conforto da sua casa. Isso faz toda a diferença, né? Não existe um curso tão completo assim e ainda ter acesso ao pediatra quinzenalmente, né? E ainda tem mais, tá? Tem, além de você ter acesso ao curso por 2 anos, podendo acessar quantas vezes quiser. Imagina o guia dos 10. Tem plantão de dúvidas quinzenal para você tirar todas as suas dúvidas, né? E se você não puder participar, mandar. Tem também o SOS 7 dias, tá? Todas as mamães têm uma carta na manga comigo. 7 dias que você pode acionar para poder tirar dúvidas diretamente comigo. Como é que funciona? Por exemplo, seu neném tomou uma vacina e deu uma febre e você está muito preocupado com ele e a consulta com o pediatra é só daqui a 1 mês e o plantão de dúvidas do Titi Fabiano é só semana que vem. Você vai mandar uma mensagem para as meninas do suporte e elas vão te adicionar numa mentoria diária que eu tenho para você tirar as dúvidas. Você vai ter 7 dias para escolher quando você quiser para usar. Pode ser no momento que o neném está passando mal, pode ser no momento de salto de desenvolvimento, pode ser no momento que você está passando um desafio com o seu neném. Então, além das 2 mentorias, você ainda vai ter mais 7 para poder ter na manga e usar quando você precisar nesses 2 anos do seu bebê, tá bom? Agora, uma vantagem para quem está gestante. A gestante, além de tudo que eu falei até agora, não vou repetir, senão vai ficar cansativo vocês ouvirem. Tudo que eu falei até agora, que são muito bem. A gestante, quem é para gestante, já entra, participa das aulas, assiste todas as aulas que quiser. Inclusive, tem um módulo para gestante, tem um módulo de cuidados com recém-nascido. Ah, mas você já falou dos cuidados com recém-nascido nessa semana. Falei, mas lá eu aprofundo em outros detalhes. Né? Eu aprofundo em cada faixa etária, em cada semana. E eu aprofundo também falando de outros aspectos. Na cor do cocô, se o neném é regurgitar, o que a gente tem que fazer. Deixa eu dar uma olhada aqui nos bônus. No curso, você ainda vai ter o benefício integral após o seu neném nascer. Além disso, a gestante ainda ganha 7 dias de ouro. Além de 2 anos do curso, vai zerar quando nasce, além das 2 mentorias, além dos 7 dias de SOS, 7 primeiros dias de vida do seu bebê, ou seja, o neném nasceu hoje. Aí você manda mensagem que o suporte nasceu. E aí você vai ser incluído na mentoria diária, vai ficar os primeiros 7 dias do seu bebê tendo acesso a mim todos os dias na mentoria em grupo que eu faço, vai tirar todas as suas dúvidas, porque eu sei que os primeiros 7 dias do bebê são mais desafiadores e a maioria das mamães tem muita dúvida, por mais o pediatra do Hospital Oriente, por mais que ela tenha uma rede de apoio, as dúvidas aparecem. Ou seja, é uma oportunidade de você... Gente, eu acho que vai ser basicamente isso. Eu vou ter que sair agora para entrar numa reunião, mas até onde eu vi, eu acho que vocês conseguiriam encurtar muito as coisas se tivesse mais apego a, tipo assim, beleza, eu preciso provar esse ponto aqui. Tem 2 anos de acesso. Eu vou falar isso, sei lá, de forma enfática, uma vez, talvez 2, para relembrar isso. Ou então, tem esse ponto aqui. O que eu preciso falar para deixar isso claro? Tem esse ponto aqui que eu preciso falar para deixar isso claro, tá? Talvez seria o caso de seguir, tipo, tentar gravar com um teleprompter. Eu não sei se vocês já tentaram fazer isso, mas é uma possibilidade, tá? Porque eu acredito que daria para deixar mais sucinto, sem perder o nível de detalhamento. Ótimo. E aí vocês conseguiriam alcançar aquele objetivo que vocês falaram, que é justamente de Trazer o papai, né? Oi? Trazer o papai para assistir também. Exatamente, trazer o papai. Exatamente. Não, excelente. Ian, muito obrigada.
Vocês têm mais alguma dúvida? Não, obrigado, é isso mesmo. Seria assim a nossa ancoragem, né? Porque a gente, antes eu falava assim, ó, o valor da minha consulta é R$ 500 e você tendo acesso ao curso, você vai ter acesso a mim quinzenalmente, ou seja, 12 vezes 500. Então eu multiplicava isso como se fosse um consumo. Mas aí às vezes a pessoa pensava assim, eu não quero consultar com ele, eu nunca quis consultar com ele, eu quero as informações, né? Então hoje em dia a gente ancora assim, ó, você tendo acesso a esse curso, além de você ter tranquilidade no seu dia a dia, evita brigas no casal, depressão, não sei o que o bebê desenvolve. Além disso, evita idas desnecessárias ao pronto-socorro, evita os gastos com medicamentos, porque não vai conseguir consultar com o pediatra, idas desnecessárias também ao pediatra só para tirar dúvida e tal, tal, tal. Então a gente está ancorando nisso aí, sabe? Mas não tem um valor concreto assim, puf, né? Eu poderia cobrar tantos reais, mas eu estou cobrando tanto. Eu não consigo fazer uma coisa concreta disso aí. Mas assim, realmente é difícil mesmo, né? Por causa do nosso nicho. Olha, eu acho que a ancoragem com a consulta pediátrica é legal. Só que o valor que o Fabiano cobra não é a realidade, porque hoje, por exemplo, ele pratica R$ 600 a consulta dele. Só que isso Uhum. não é a realidade em outras cidades. É 200, 250, entendeu? Então a pessoa não vai se enxergar pagando esse valor. É isso na maturidade que a gente chegou, entendeu? Não Então faz mais sentido. vocês podem usar o valor da consulta de algum média. O valor da consulta. R$ 200, que são 12 consultas, né? De 200, tá bom. Tipo, você falar, se você fosse para um pediatra agora, uma consulta seria provavelmente cerca de R$ 200. Se você fosse fazer 12 consultas, aí você coloca aí, vai dar 2.400. Aí você fala, você pode falar a sua também. A minha consulta é R$ 600. Só que se você quiser, você vai ter acesso a 12 encontros comigo aqui por X, que acho que é 1.497, né, com desconto. Isso. Uhum. Você pode fazer isso. Fala da Fantástico. consulta normal, fala da sua consulta, que ancora ainda mais, aí você cai lá quando o preço do curso. Excelente. Uhum. Show? E essa parada dos slides é muito importante, tá? Para organizar as informações. Nós vamos colocar no próximo agora. E, ó, anotei várias informações, nós vamos mudar tudo, né, Fabiano? Então, tá Com certo. certeza. Fantástico. Muito obrigado pelo tempo de vocês aí, pessoal. Foi muito legal essa análise. Aprendi muito com vocês também. Nós que Obrigado. agradecemos. Um Foi abraço. fantástico. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau.